Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Medbox Cast, o maior podcast de medicina do Brasil. O episódio de hoje é um especial de Dia das Mães. Eu tô muito feliz de gravar esse episódio, vou curtir muito. E assim, gente, mãe é mãe, né? Não tem jeito, mãe é a melhor coisa do mundo. Antes de começar esse episódio, eu tava tentando pensar histórias com a minha mãe, assim. E assim, logo de cara veio... Assim, quando eu penso em mãe, eu penso em entrega, assim. É um amor tão incondicional que... eu nunca vou entender, né? Eu vou entender como pai, mas como mãe eu nunca vou entender. E assim, eu moro com meus pais até hoje e eu acordo muito cedo pra ir treinar e depois ir pra residência. E eu vou, tomo banho lá na academia e vou direto. E tomo café no caminho. Minha mãe, ela fica falando, Vitor, não, eu vou acordar. Desde que eu acordo, eu faço o café da manhã pra você levar e tudo. Eu falo, não, de jeito nenhum, tá doido. Você quer acordar 4h30 da manhã? Ela, não tem problema, eu acordo. Você não pode ficar tomando café de qualquer jeito. E pra mim, mãe é isso, gente. Minha mãe adora dormir até tarde. Mãe é isso, essa entrega incondicional de querer fazer tudo pelo filho. Muito bom, muito bom. Quero ouvir muita história boa hoje. E antes de apresentar as convidadas... mais uma vez aqui do meu lado, Tamara Teixeira, muito bem-vinda. Boa noite. Gente, eu tô muito animada com esse episódio, sabe por quê? Porque mãe é realmente tudo isso que o Vitor falou. Mas poucas pessoas falam sobre o quanto é desafiador conciliar a medicina com maternidade, medicina com família, em geral, é realmente um desafio. Então, hoje a gente quer realmente falar tudo sobre isso. E eu estou aqui de aprendiz, porque eu quero muito aprender e quero muito ser mãe como vocês são. Então... hoje nós temos alguns avisos antes de começar. Para começar, o nosso MB News, a newsletter mais legal e mais cool e mais atualizada que existe na medicina, toda quarta-feira gratuita. E tem gente que ainda não é inscrito, tem gente que ainda não colocou o e-mail lá. Quem não é inscrito no MB News é louco, completamente louco, porque assim, tá cada vez mais linda mesmo. Nosso time mandou pra gente essa semana o novo layout da página, assim, eu tô apaixonado. Quem quiser ler antes de se inscrever, para ter certeza de que é bom mesmo, tem como entrar lá e ver todas as edições anteriores. Vocês vão ver que realmente é muita qualidade. O nosso time tá cada vez mais de parabéns. Então, assim, é gratuito e é uma chance de você se atualizar semanalmente com tudo de relevante que acontece na medicina no Brasil e no mundo. Tem sobre empreendimento, tem sobre marketing. Sobre investimentos. Tem sobre novidades que estão acontecendo na medicina. Ninguém te contou lá na sua sala. Então, assim, não tem como perder. Inclusive, a última semana foi sobre as atualizações do CFM em relação ao marketing médico. Então, é um verdadeiro manual de instruções. Mais do que recomendamos, é gratuito. Entra lá na bio do @TimeMedbox. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio também. Inscrição gratuita da MB News. O que mais que a gente tem de aviso? A gente tem que falar também do nosso parceiro, ó, até apareceu ali, Medcoff, gente. Medcoff, a gente tava ouvindo pro episódio, conversando, eu e a Tamara no elevador ali, ela tava falando comigo. Você não tem noção, amigo, tanto que a Medcoff é bom pra endócrino. Nossa, eu tô amando as aulas, tô estudando. Então, assim, realmente é a publi mais skin the game que a gente faz aqui, porque a gente realmente usa, a Tamara tá usando intensamente por causa da prova de título dela, e é com muito prazer que a gente sempre anuncia a nossa parceria com a Medcoff. Inclusive, temos cupom de desconto, o cupom MEDBOX, nos produtos, nos cursos, nos treinamentos Medcoff, é só você colocar lá no site. Eles estão com inscrição aberta para o semi-extensivo, né? Sim. Semi-extensivo. Então, para quem está começando a estudar para residência agora, para quem está começando a conhecer sobre os cursinhos, vale muito a pena pelo menos ver como é que funciona o Medcoff, comparar os valores, porque além de tudo é o melhor custo-benefício. Então, R1, R+, prova de título, não deixem de conhecer e a gente tem condição especial. Condição especial, cupom MEDBOX. Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar, especial Dia das Mães, vamos apresentar nossas convidadas. Deixa eu apresentar, Regina. Deixa eu apresentar. Gente, vocês não estão entendendo o que está acontecendo hoje, por que é tão especial. Ó, vamos lá, primeiro eu vou começar pelo currículo, tá? Doutora Regina Vasconcelos. Ela é titulada em Clínica Médica e em Terapia Intensiva, coordenadora do CTI Mater Dei Betim Contagem, preceptora da Clínica Médica 3 da Rede Mater Dei de Saúde, médica emergencista do SAMU BH, médica da Unimed Aeromédica, aeromédico, tá? Parou por aí. Professora do internato de urgência e emergência da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E a minha primeira preceptora. A primeira preceptora que eu tive na vida na residência. Eu tava falando com o Vitor tanto que isso foi um problema, porque eu fiquei extremamente mal acostumada, entendeu? Foi mesmo, eu nunca tive depois um preceptor dessa forma e assim...
Foi a primeira semana da residência, primeiro dia de médica. Estava eu lá e a Regina me recebendo. Foi muito, assim, muito marcante. E você se tornou uma das minhas maiores inspirações na medicina e em várias outras coisas. Então, estar te recebendo aqui hoje é muito especial para mim. E eu quero que todo mundo que está ouvindo consiga te conhecer, assim como eu conheço. Então, eu estou muito feliz. O olho já tá cheio de água. Muito obrigada por receber a gente aqui, assim, eu tô muito feliz, assim, é de coração aberto que eu venho, porque vocês são pessoas que me inspiram demais. Você, em momentos tão difíceis que eu tava da minha vida, a gente naquele caos do Covid, você não, tem que fazer atividade física, tem que comer bem, ir lá falando, tem que te madruga, e eu virei te madruga, quem diria? Eu virei te madruga. Então, assim, é um prazer muito grande, eu te admiro mesmo, e é uma honra poder ter passado pela sua vida e ter esse contato que a gente tem hoje. Falo a mesma coisa pro Vitor, assim, uma pessoa que eu admiro muito, você sempre corre atrás do que é certo, do que é o bem, e estar perto de vocês é uma honra e um privilégio muito grande. A honra é toda nossa. Então eu vou apresentar a Sara Ribeiro. Gente, a história minha com a Sara é muito engraçada e é engraçado como as coisas se conectam, né, Sara? Há, sei lá, 8 anos atrás, estava eu e você andando pelo campus saúde, pelo ciclo básico. A gente era da mesma sala. A gente entrou na faculdade juntos lá na UFMG. E a gente era muito, muito próximo no início da faculdade. Estava contando pra Tamara. E por alinhamento de princípios, de ideias, a gente andava junto, conversava pra caramba. E depois a Sara resolveu abandonar, fez um intercâmbio pra Irlanda e caiu de turma, então a gente não formou junto. Mas a Sara, então, que é médica pela UFMG e é residente do último ano de pediatria e mamãe. Há 6 meses atrás, ela virou mamãe. Residente e mamãe. Isso. A gente vai falar muito disso hoje, mas assim, o Antônio é o bebê mais lindo desse mundo, ela vai contar muito dele. Então, Sara, bem-vinda. Prazer ter você aqui. Tamara, muito obrigada, viu? O prazer é todo meu, é uma honra estar, igual a Regina falou, com pessoas que a gente admira e no podcast que eu já sou ouvinte. Então, estou muito feliz, é um privilégio estar aqui com vocês. Me sinto honrada mesmo, espero contribuir. Com a Regina também, né? Eu amei. Já conheceu um pouco da sua história que eu conheci. Muito e vai ser muito bom a gente fazer essa troca. Muito, muito bom. Queria que vocês começassem, então, contando um pouco da história de vocês com a maternidade, se foi antes ou depois da medicina. Conta um pouquinho, pode começar por você, Regina. Senta que lá vem história, né? Porque sempre vem uma história. Eu tive filho, eu já tinha terminado a residência, então eu tinha feito já a clínica médica, e aí engravidei do Davi, e 1 ano e meio, a gente estava até comentando, assim, a diferença de idade dos filhos, 1 ano e meio depois, engravidei da Alice. Então, eu tenho 2 filhos, Davi está com 6 anos agora, e a Alice está com 4. Eu casei durante a faculdade de medicina, mas não tive filho, esperei fazer residência e tal, depois tive filho, e depois separei. Então, aqui nós não vamos falar só de maternidade, porque nós vamos falar do desafio da maternidade na residência, mas nós vamos falar também do desafio da maternidade da médica mãe separada, hein? Então, assim, aí tive os meninos, depois, eles ainda pequenos, eu me separei, mas tenho uma relação muito boa com o pai deles, a gente tem uma relação muito boa. E é isso, assim, é um desafio constante, mas nós vamos conseguir contar muita história aí das coisas da maternidade, porque é muito bom, Tamara. Se você já tá com esse bicho já te picou, você vai sair daqui falando, Felipe, estou pronta. Pode vir. Ai, meu Deus, ele vai ter um surto agora. Ele vai ouvir e vai falar, ai, meu Deus, já quero. Mas uma coisa muito curiosa é que eu sempre falo que a gente consegue imaginar aquelas coisas pra gente quando a gente sabe que elas existem. E eu, durante muitos anos da minha vida, achava que seria muito complicado conciliar uma vida dentro da medicina, dentro da carreira de muito sucesso em si, com a maternidade, assim, vários filhos. Eu achava que uma coisa não combinaria com a outra. Para mim, a mãe, que é mãe mesmo, assim, com muitos filhos, ela vivia muito para aquilo, e a pessoa que tem muito sucesso na carreira era uma outra coisa. Eu separava muito as duas coisas. E aí, foi na residência de clínica, depois de conviver com a Regina, que eu vi que, na verdade, dava para acontecer as duas coisas, e as pessoas não fazem ideia, porque elas não buscam referências, muitas vezes, como eu não buscava. Precisou aparecer na minha frente para eu ver que era possível. Então, eu queria, Regina, que você contasse um pouco sobre a primeira dificuldade quando você teve que conciliar a medicina com a maternidade e como é que você contornou isso. Agora, é interessante você falar isso, porque você falou que você tinha ideia que isso era uma coisa impossível, tipo, uma coisa excluiria a outra. E eu queria já te contar que eu também achava. Eu também achava. E eu acho que
isso me fez adiar um pouco a maternidade, porque eu gostava tanto da medicina, eu sou tão apaixonada até hoje, assim, eu sou aquela médica brilho nos olhos, que eu falava assim, a partir do momento que eu engravidar, acabou tudo. Né? Era quase que eu estivesse fazendo uma escolha entre uma vontade que eu tinha muito, que era de ser mãe, sim, mas a partir daquele momento que eu falasse, não, tô pronta para ser mãe, acabou a minha carreira. Então, para mim, isso foi um desafio muito grande, porque eu não só pensava, eu tinha certeza que isso era impossível. Porque, como você disse, eu não tinha referências, né? Eu sempre, na residência e tudo, o meu contato era muito com homens, né? Os meus chefes eram homens, as pessoas que eu admirava, que eram coordenadores e tudo, eram homens que tinham filhos, mas eram pais, né? Então, tinha ali uma esposa que estava em casa, dedicando mais aos filhos. Até trabalham, sim, mas não tinha... tinha mais tempo do que eu imaginava que eu conseguiria ter. E eu fui vendo que minha carreira estava subindo, estava indo no auge. Eu falava assim, meu Deus, mas está na hora de eu fazer essa escolha, porque eu pensava, eu não quero ter só um filho, eu quero ter 2 e talvez até 3. Eu tinha vontade de ter uma casa muito cheia. E aí, eu lembro que quando eu descobri que eu estava grávida, no dia que você faz o teste do xixi, né? Todo mundo faz, o primeiro teste é o do xixi. No banheiro, eu sozinha ali comigo mesma, antes de eu compartilhar com o Felipe, que é o nome do meu ex-marido, a minha sensação foi de muita felicidade e, ao mesmo tempo, muita angústia. Naquele mesmo segundo, eu senti as duas coisas. Eu arrepio de falar. Porque, assim, foi uma sensação... Foi o momento mais feliz da minha vida. E, ao mesmo tempo, me bateu um desespero. Falei, e agora? E agora? Sabe? Me deu aquela sensação, assim, e agora? E aí, o grande desafio que na minha primeira gestação, eu tive que fazer repouso por 5 meses, que eu tive um trabalho de parto prematuro, uma ameaça de parto prematuro. Então, eu tive que ficar de 18 semanas até 39, quando ele nasceu, em casa de repouso. Nossa. Então, foi assim... Eu acho que naquele momento, eu falo isso, que naquele momento foi Deus falando assim comigo, olha, agora você... Até hoje você priorizou sua carreira, mas agora você tem que priorizar a sua maternidade. Eu entendo isso como Deus colocando a mão em mim e falando assim, agora, seu primeiro desafio como mãe vai ser cuidar dessa criança a partir de 18 semanas. E foi isso que eu fiz. E aí, ali, no repouso que eu tive que fazer, eu ficava muito sozinha em casa. Eu fui estudando, falando, não, vou fazer prova de título. Fui falando, não, peraí, eu vou continuar com a minha carreira. E eu fui começando a pensar como que eu faria para conciliar isso. Mas Deus, logo na gravidez, já me falou, cuida. E depois a gente vai entrar nisso, porque a Tamara me conhece, eu sou... Aqui, ó, gente, não dá pra assistir podcast meu em 2x, não, porque eu falo rápido. Então, aqui, ó, já desacelera isso, você acelerou. E eu me identifico muito com algumas coisas, porque, por exemplo, eu tirei férias em janeiro. E eu fiquei 12 dias viajando. No 10º dia, eu já tava querendo voltar a fazer minhas coisas, assim. Eu já não tava querendo mais continuar vivendo aquele negócio de férias. O Felipe, por ele, ficava lá mais uns 20 dias, entendeu? Se eu falei, ó, se for pra ficar mais tempo, então eu preciso começar a fazer minhas coisas aqui, não dá pra ficar. Deixa eu abrir um computador. Pois é, então eu imagino quanto deve ter sido difícil mesmo, você precisar parar. E realmente é muito importante. E você precisou parar, né, agora, em algum momento. Então me conta um pouco disso, dessa história toda. Então, semelhantemente à Regina, eu casei na faculdade. E Em qual período você casou? Do 7º pro 8º. E eu não achei que foi um super desafio, sabe? Eu acho que filho realmente muda muito a vida. Casar, não achei que foi tanto assim. Então, às vezes, as pesões têm esse receio, né? Vou casar na faculdade. Porque a minha vida mudou completamente. A sua mudou completamente. De responsabilidades, assim. Mas vai, continua contando. Não, claro, a gente vai ter que ganhar muitas, né, outras habilidades, responsabilidades e tudo. Mas nem se compara, eu acho que a mudança de ter que cuidar de uma outra pessoa, né? E aí, a gente se casou na faculdade, meu marido é um pouco mais velho que eu. Então, a gente namorava há muito tempo já. E desde quando a gente se conheceu, ele queria ser pai.
E essa diferença de idade, em alguns momentos, ela pesa um pouquinho. Então, quando a gente se conheceu, ele já tinha formado. Quando eu terminei a faculdade, ele já tinha feito mestrado, já estava há um tempo trabalhando. Então, sempre ficava aquela coisa, qual que vai ser o momento ideal pra gente ter filho? E a gente sabia que a gente queria ter. Então, identificar esse momento é difícil, né? Porque, na verdade, eu acho que um filho, ele nunca vai caber na nossa rotina. O que a gente vai ter que fazer é criar uma outra rotina para aquilo. E a gente sabe como que é apertado. Faculdade, residência, a gente sempre tem sonhos de escalar as coisas e a gente não acha o momento certo para encaixar isso. Não, sabe o que eu tive que fazer hoje? Só um parênteses, só porque eu lembrei disso agora. Eu hoje acordei 5 horas da manhã, geralmente antes de ir pra residência, o que eu mais gosto de fazer é treinar, ou se eu tenho que estudar alguma coisa, eu estudo nesse horário também, porque eu passo o dia todo lá, é o horário que eu tenho. Hoje eu tive que acordar 5 horas da manhã pra lavar a louça, porque tava, tipo, muito suja. Senão você ia ter que tomar o super coffee no prato. Não, na verdade, No você acredita prato, que assim, porque- não foi pra mim que eu lavei a louça, eu não queria que o Felipe acordasse com a louça toda suja. Ah, que Entendeu? Aí eu lindo. acordei e fiz isso. Imagina se fosse uma pessoa precisando de mim, sei lá. Continua. Uma E pessoa. acontece. pessoa. É raro, mas acontece muito. Acontece quase todo dia. Isso. Então, eu me lembro que assim que eu entrei pra residência, que é assim, um alívio, de certa forma, você ter conseguido estudar, passar no hospital que você queria e tudo. Eu entrei pra residência e me deu um sentimento assim, será que Só agora? contextualiza mais, pediatria. Pediatria. Ela é igual Isso. da Bubu, viu, gente? É, fiquei Olha, R igual. R mais, mas ela fiquei é R mais, igual agora é agora, igual. né? É. Então... Que é um hospital super concorrido pra passar em Que pediatria. é concorrido, isso. Então, assim, na hora que você passa, também dá aquela sensação de uma etapa que eu consegui concluir. Então, eu fiquei pensando, será que é esse momento? Nossa, mas o R1 é muito pesado, então vamos dar uma esperadinha aí e tudo. Então, fomos esperando. E aí, quando eu tava acabando o R2, a gente já tava sentindo há um tempo no coração, que era aquilo que a gente queria, colocando isso em oração. E deu, assim, aquela vontade mesmo. E eu pensei que eu ia tirar o DIU, demorar um pouquinho a engravidar, e que eu ia terminar a residência grávida. Era mais ou menos os planos da minha cabeça. Mas, na verdade, eu engravidei um pouquinho antes. A gente não sabe de Direito de nada. não Sabe? É. E aí, eu ganhei o Antônio em novembro. Então, tive que parar a residência em novembro. Fiz a licença maternidade e voltei essa semana pra residência pra pagar os outros 4 meses, que ficaram pendentes pra eu terminar o R3. Então, tô aí na retinha final. Tá quase. É. Mas tá sendo bem desafiador, porque agora, respondendo sua pergunta, meu desafio foi voltar, né? Porque eu fiquei muito tempo com ele aí. Foram 6 meses que eu fiquei só por conta de cuidar dele. E, na A verdade, licença maternidade são 6 meses? para a maioria das pessoas, são 4, que são 120 dias. Aí, como a FEMIG, que é o órgão da nossa residência, é uma empresa cidadã, ela estende até 6. Isso é ótimo do ponto de vista da pediatria, principalmente que a gente recomenda, por exemplo, um aleitamento materno exclusivo até 6 meses. E aí, se essa mãe volta com 4, é muito desafiador. Eu tava até compartilhando com o Vitor que a minha sensação, assim, que com 4 meses ele era muito pequenininho. E com 6 ele já é um rapazinho. Já tá. Muda muito. Muda cada muito. mês, cada coisa dia, nessa né? Você vai fase. vendo a diferença É, ali mesmo. exatamente. E é engraçado você tá falando aí da sua volta, que eu lembrei, quando eu voltei do Davi, aí de novo aquela mistura. A gente veio aqui pra trazer verdades, não é isso que você pediu no início? Exatamente, exatamente. Trazer verdades. E coisas que não são faladas no Instagram. Exatamente, É. então vamos trazer verdades. Então, o que aconteceu? Como eu tinha ficado 5 meses de repouso e depois ele nasceu e eu fui ficar os 4 meses ali da licença maternidade, quando eu voltei a trabalhar, quando estava próximo de eu voltar a trabalhar, era aquela sensação de dor, de falar, nossa, vou separar. E por outro lado, falando assim, meu Deus, posso andar na rua sem perigo de machucar a criança. Porque eu fiquei muito, como eu ficava de repouso, se eu fosse tomar um banho demorado, eu tinha medo. Será que, meu Deus, será que eu fiquei muito tempo em pé e vai prejudicar? Então, eu fiquei muito triste. Foi uma liberdade. Mas, por outro lado, eu falei, gente, vai voltar, eu vou voltar a ser eu, meu corpo, tudo, assim, eu vou poder andar sem medo de, por algum motivo, prejudicar a gravidez e tudo. Aí eu lembro o primeiro plantão que eu fui dar, você falando aí, eu lembrei direitinho, eu chegando, estacionando no SAMU, o meu plantão noturno de quarta-feira, e eu cheguei, tipo, o plantão é 7 da noite, eu tenho costume de sempre chegar antes, eu cheguei tipo 6:30, tô no estacionamento, gente, mas eu chorava de soluçar lágrimas, aí de repente um amigo meu bate na janela, porque eu acho que eu apoiei no volante, aquele drama sozinho, interno, chorando. Aí ele bate ali na porta. Amiga, tá tudo bem? O que tá acontecendo? O que aconteceu? É a primeira vez que eu saio de casa pra dar um plantão
voltão e tal. E assim, pra mim aquilo dali foi um desafio mesmo. Porque eu tinha medo. De abandono um pouco, abandono, né? E medo de acontecer alguma coisa. Eu falava, gente, se a criança engasgar, será que, né? Será que o Felipe vai saber desengasgar? Sim. Foi uma sensação muito assim. E por outro lado, depois que eu tava lá no meio do plantão, já tinha horas que eu falava assim, nossa, que delícia! Eu de novo, tô voltando. Então, eu acho que assim, sempre que eu vou conversar com alguém que tá voltando à licença maternidade e tudo, eu sempre falo, a pessoa às vezes tá angustiada, nossa, eu já tenho que voltar e tudo, eu falo, olha, aguenta firme, porque vai doer. Mas por outro lado, você vai ver que é bom demais você voltar. Porque você volta a ser você. Porque o maior desafio pra mim, na maternidade, que até hoje eu lido com ele, é a privação da liberdade, né? Porque, assim, você tem a liberdade até certo ponto. Eu não posso estar aqui sem ter garantido que os meninos estão alimentados, que vai ter a comida deles, que amanhã vai ter a escola, não sei o quê, que o uniforme está lavado. Eu tenho que garantir todo aquele bem-estar para eu poder estar aqui. Ou seja, não é mais só... Porque quando a gente, não sei, né? Você falando aí do casamento, depois eu quero saber mais disso. Mas, por exemplo, se você não deu tempo de você fazer compras, São tá dois tudo assim, adultos, ou né? dois adultos, você vai lá no iFood, isso. pediu um poke, pediu, né? Qualquer coisa, você não vai morrer de fome. Agora, a sua criança, como é que você não tem uma fruta dentro de casa? Como é que você não tem o leite específico que a criança toma? Tipo assim... Não tem jeito. Ou seja, é você, como você começou falando da sua mãe, é você pôr a necessidade do outro muito acima da sua. E não é por uma coisa que você fala assim, eu preciso fazer isso. É instinto. Você faz. Não é assim, nossa, eu tenho que fazer isso porque eu quero me sentir uma boa mãe, eu quero ser uma boa mãe. Não. Você faz. Você tira de você... pra dar pra ele, né? Você tira de você pra dar. Sabe o que era uma sensação que eu tinha? Assim que eu ganhei o Antônio, ficava naquele batidão. Então, vamos supor, ele acordou 7 horas. Aí começava, não, mamar. A cada 2 horas, troca fralda, tal. Aí ia dando no final do dia, me dava uma vontade de passar o plantão, mas eu passava o plantão pra mim mesma. Mas assim, não tem fim, entendeu? Aí você acorda e você fala, não, alguém vai vir assumir isso aqui. Não, ninguém assume. Sou o eu plantão mesma. é seu todos os dias, não importa o que aconteça. Eu lembro de uma vez que a gente estava conversando disso, eu não sei se você vai lembrar, mas você contando agora, e essa falta de liberdade, lembra um pouco a residência, assim, um pouco. E eu lembro de você falando que aguentava a residência, aguentava a maternidade muito numa boa, que tipo assim, que é uma falta de liberdade um pouco parecida. E eu lembro também que quando a gente começou a ficar mais próximo, alguém me contou brincando que você tinha uma escala de babás. Então, se tinha algum problema com uma babá, tinha outra lá, assim, de fácil acesso para resolver. E eu falei, gente, que coisa incrível. Porque tem que se organizar, né? Aqui, eu não tenho família aqui em Belo Horizonte. Então, assim, eu sempre tenho que contar com a possibilidade de um imprevisto. Então, eu sou uma pessoa organizada e planejada. Eu penso, se isso acontecer, quem que vai segurar? Se eu precisar, se um adoece, eu tenho que levar no pronto-socorro de madrugada e eu tô sozinha em casa, quem é que eu vou acionar? Então, na hora de uma urgência, que aliás nunca precisou, eu não preciso gastar energia pensando como que eu vou fazer. Eu já tenho isso na minha cabeça. Se acontecer X, eu vou acionar Y, tal. Então, já tem isso aqui na minha cabeça para eu poder ficar tranquila. Então, era esse que eles brincavam. Tem uma escala de quem que ela vai acionar, de quem que ela vai fazer se precisar. Porque você tem que ter. Eu acho que quando você... e eu lembro dessa nossa conversa, porque quando você engravida, eu não sei se você teve essa mesma sensação. O que mais tem é muita mulher que chega perto de você e, tipo, fala coisas assim, aproveita, dorme agora, que você não vai dormir. Que desencoraja. Que desencoraja, que o tempo inteiro queixa da maternidade. E, assim, quando eu tive os meus filhos, é claro que tem hora que você tá cansada, igual você falou, você queria simplesmente sumir e tudo. Mas é uma coisa que eu coloquei pra mim mesma, que eu não reclamaria dos meus filhos, né? Então, assim, às vezes tem uma coisa, por exemplo, fui chamada na escola, vou ter que semana que vem na escola. Eu não vou chegar aqui e vou ficar reclamando pra você.
isso eu acredito que faz parte da maternidade. Então, eu me propus a não reclamar da maternidade. E não é porque eu quero mostrar que ela é perfeita, não, mas eu me dispus a fazer isso. Então, eu vou pagar o preço disso. Igual você paga o preço de acordar cedo, você paga o preço de acordar 4 horas da manhã. Ou seja, eu me dispus a pagar esse preço. É fácil? Não é fácil, mas é possível. Então, quando todo mundo desencoraja, eu falo, gente, é possível. Você vai conseguir. Isso que eu te falava. Eu falava assim, olha, a gente que aguenta residência, a gente que tem resiliência para dar conta, é com o pé nas costas, sofrido. Tem hora que dá vontade de sair correndo, descabelada, que você esquece de fazer, né? Você não cuida de você direito. Mas tem coisas que é aqueles hábitos angulares mesmo que vocês falam muito, né? Então, a vida inteira, esses 5 meses que eu fiquei de repouso, eu nunca deixei de fazer minha unha. Porque era uma coisa assim, peraí, não, eu preciso isso aqui para me manter no jogo, né? Então, eu acho que a gente consegue ter essa rotina. As pessoas têm muita dificuldade porque elas não colocam rotina. A minha casa, os filhos, né, de 6 e 4 anos, tem horário de acordar, de comer, de tomar banho, de dormir. Tem horário para tudo. Igual eu tenho horário na minha vida, né? Aí já ouvi pessoas falando assim, você é muito presa na sua rotina, você é muito presa na sua agenda, porque minha agenda, ela é sensacional, com cores e tudo. E eu falo, essa minha rotina, ela me liberta. Ela me dá espaço, ela me dá o tempo inteiro, eu tô aqui com vocês agora, sabendo que tá tudo em ordem. Meus meninos já estão lá alimentados, já jantaram, já tomaram banho, já estão indo dormir. Ou seja, ela te liberta. Então, eu acho que a gente que tem essa pegada de falar assim, a gente dá conta, a gente não vai ser a mãe que reclama. É desafiador. Tem as dores, sim, da maternidade, de privação, de ter que falar não para um monte de coisa, porque você tem uma festa no dia, ao mesmo dia tem uma festa do colega da escola do seu filho. Você vai na festa do colega, você vai deixar de ir na festa da sua amiga? Vai, porque você sabe, você quer ver ele feliz lá, você vai fazer isso. Mas quando você se coloca que isso foi uma escolha sua, você fez isso porque você quer, você está se dispondo a isso, é muito mais prazeroso do que difícil, né? É muito mais prazeroso. Você ainda... Nossa, eu amei que você falou isso, porque é muito, assim, alinhado com o que eu penso. E tem uma frase que eu amo, eu descobri logo que eu tive o Antônio, que fala assim, servir é privilégio de quem tem a quem amar. E essa frase ficou muito no meu coração, porque foi o que você falou, vai dar trabalho, tem perrengue, mas significa que você tem um filho ali, você tem uma família a quem servir, então é por isso que você tá se esforçando, né? Então eu sou muito, assim, dessa mesma linha, eu prefiro olhar para as coisas positivas, eu prefiro olhar para tudo de gostoso. Quantas vezes eu tive que acordar de madrugada e eu pensava, eu já acordei inúmeras vezes para atender filho de outras pessoas, para atender criança no pronto atendimento, para atender intercorrência da enfermaria. Eu não vou acordar pro meu filho e fazer isso feliz. E eu tenho o mesmo pensamento. Se a gente aguenta uma residência, se a gente aguenta... Quando é o seu filho que tem sentimento, que tem amor, que ele ri pra você, é muito mais fácil. Não, o que eu achei curioso, porque toda essa sua organização parece muito que a sua forma de ser médica é parecida com a sua forma de ser mãe. E porque o plantão da Regina na residência era muito engraçado. Todo mundo sabia que era o plantão mais organizado de todos. Nunca acontecia o caos. O plantão podia estar o caos, que no seu plantão não era o caos. Porque era cheio, mas não era caótico, né? 10 horas da noite você já tinha resolvido o plantão. E era a época do Covid, tipo assim, gente. Não tinha vaga no CTI, era o caos, mas o da Regina era organizado porque ela realmente fazia isso acontecer. Então, isso, eu vejo muito reflexo disso na maternidade, da forma como você está contando. E eu queria que os residentes, os acadêmicos, eles soubessem o tanto que é importante, quando você escolhe um hospital para residência, o preceptor que você vai ter. E, assim, são valores que você me passou, que eu vejo você colocando isso na maternidade, que, assim, que na minha vida médica, e isso eu vou levar para a vida. Por exemplo, eu tenho muito pra mim que as coisas, elas têm que dar um jeito de ser da melhor forma. Então, o paciente, ele sempre merece o melhor, sempre. Então, se não tem o melhor, eu vou dar um jeito de dar o melhor. Se não tem o melhor, eu vou trazer de outro lugar o melhor. A excelência é a única opção. Então, eu guardei isso muito pra mim. E isso, agora eu te ouvindo falando, eu vejo como você aplica isso na maternidade, é isso que eu quero pra mim. Eu quero aplicar isso na maternidade. Eu quero o melhor, eu quero a excelência. Se não tem um jeito, eu vou dar um jeito. Então, realmente, como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Né? Só a gente tá falando, você não tá falando aqui. Não, eu tô aqui, ouvinte. Eu tô aqui completamente espectador. Mas, eu tenho várias coisas pra falar, mas tá muito mais legal ouvir vocês falando. Assim, primeiro ponto. Qual que é a sua visão de a minha futuro visão, pai? Minha visão. A experiência mais... Eu tô aqui viajando quando vocês falam uma coisa. A experiência mais próxima que eu tenho de ser pai é com o meu cachorro. O que acontece?
eu decidi ter o cachorro e tal, adotar o cachorro, o Max. E foi no momento em que eu não sabia o que era ter um cachorro, que era ter que cuidar de um cachorro. Então eu fui lá, eu lembro que a gente buscou ele em Juiz de Fora e eu pesquisei um pouco sobre o que era um Border Collie. Aí eu vi que era um cachorro extremamente inteligente, gostava de correr com os donos e tal. Eu falei, nossa, é esse cachorro que eu quero. Legal demais. Só que eu ignorei completamente que o cachorro tem que vacinar, que o cachorro fica doente, que o cachorro chora à noite, que o cachorro precisa passear pelo menos 2 vezes no dia, e eu era residente, né? Que o cachorro tem que comer Isso ração. é muito igual, vou ler um livro por mês. Exato. E aí, eu comecei... Aí, o que eu fazia? Eu tava passeando com o Max, Border Collie é muito agitado, né? Aí, uma das coisas, ele tinha que passear 2 vezes no dia, pelo menos. Aí eu tava acordando, ao invés de ir pra academia, 6 horas da manhã, tava eu com o Max passeando de 6 a 6:30 pra depois eu ir pra residência. Eu falei, gente, se eu soubesse, eu não tinha feito isso. Por quê? Aí eu percebi o seguinte, eu falei, gente, mas quando eu tiver filho, vai ser exatamente assim. Porque eu tô abrindo mão das minhas coisas, das minhas vontades, pra fazer as vontades dele. E eu não tenho coragem de abandonar o cara. Ah, tem que passear, não. Eu tenho residência. Não dá pra devolver, não dá pra deixar na rua, não dá pra abandonar. Então, eu tenho a impressão que a maternidade e a paternidade é a experiência mais altruísta que existe. Porque a gente tá num mundo tão egoísta de conquistas, e de se mostrar tanto, olha a liberdade, olha, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser. Que chega um filho... Assim, eu tenho a impressão que acabou o eu. Não sou eu mais, mas sim eu tenho um filho que eu tenho que colocar como prioridade, entendeu? A impressão que eu tenho da minha mãe, falando especialmente do meu pai também, é que se precisar de parar de comer para eu comer, eles param, entendeu? Eles ficam com fome para eu comer. Então, imagino que seja uma experiência muito grandiosa disso, de ter que abrir mão das suas vontades pela vontade do outro. E assim, às vezes eu chego em casa tão cansado da residência, nossa, hoje eu vou dormir, nossa, que delícia, na minha cama. Quando eu for pai, eu vou deitar lá, mas eu não sei se eu vou dormir a noite toda, entendeu? Vai ter um filho. Mas eu quero muito ser pai, porque eu quero viver essa experiência de abrir mão da minha vida, de parte da minha vida, para doar, para servir, igual você falou. Então, eu acho muito lindo, e tudo isso que vocês falam não me desanima e só anima mais, sabe? Eu acho que deve ser uma experiência sensacional, sensacional. Então, é isso que eu fiquei pensando aqui. Começou no cachorro e depois... mas você já teve uma prova do que é isso, né? Sim. Do que você tirar do seu, de você cuidar mesmo, de você entregar, né? E aí, uma coisa que vocês perguntaram também de conciliar com a vida profissional, que eu achava que não daria. E aí, eu tinha muito medo porque eu sempre fui de querer dar excelência, mesmo tendo já aí alguns anos de formada, porque agora eu já parei de falar quantos anos tem que eu trabalho, porque o povo começou a fazer conta da idade, né? Então, agora já tem muitos anos de formada e de trabalho, eu ainda não perdi isso, né? E eu acho que o nosso perfil é de amar muito o que a gente faz. Então, eu tinha muito medo de me tornar uma médica qualquer. Uma médica que só ia lá, fazia o básico, ia embora, só estava indo ali porque precisava ganhar o dinheiro. Uma carreira neutra. Tenho pavor de uma carreira neutra. E eu tinha, assim, eu falava assim, agora vai ser isso, né? Eu entendia que aquilo, porque se eu escolhesse manter a minha carreira, eu entendia que eu estaria escolhendo ser uma mãe ruim. Uhum. Porque eu tinha isso, mesmo depois que o Davi nasceu e tudo, porque a Alice é a segunda, o segundo é bem mais fácil, você vai ver, nossa, o segundo, eu imagino o terceiro. Não tive a oportunidade do terceiro, mas assim, eu imagino. Então, assim, depois que eu vi que se você organizar, eu me sinto muitas vezes, eu já até falei isso no Instagram, eu me sinto muitas vezes igual um polvo, sabe? Tipo assim, nesse momento, quem tá precisando aqui é o Davi, então a atenção maior vai ser para ele. Nesse momento, é a Alice, vai ser a atenção maior para ela. Tem horas que é o hospital que tá precisando mais. Então, eles vão ter que me perdoar, inclusive na época do Covid, você se lembra que você era residente, a Alice tinha menos de 1 ano. A Alice tinha acabado de fazer 1 ano, a Alice tinha 1 ano e o Davi 3. Teve o caos lá no Pará. E precisavam de médicos para ir para o Pará. Nossa, eu lembro. E a gente não era vacinado nem nada. E eu falei com meus pais, eu falei assim, eu me sinto
obrigada a ir. Porque, assim, era a hora que a população precisava da gente. Então, eu lembro que eu fiz uma carta para os meus filhos e eu disse isso. Eu falei assim, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que vocês saibam que eu fiz, inclusive por vocês. Porque eu quero que vocês sejam pessoas assim, que corram atrás do que vocês acreditam e eu acredito que isso é o certo. Vai me doer? Eu ainda amamentava. Vai me doer? Né? Eu vou sentir saudade, se acontecer alguma coisa, eu lembro que foi, assim, uma coisa na minha família e tal, e pra mim foi muito importante, porque minha mãe e meu pai bancaram comigo. Minha filha, as pessoas estão precisando, e é isso que você tem que fazer, né? A gente vem ao mundo pra servir. E naquele momento, por mais que eu tinha que servir os meus filhos, que eram muito pequenos, a população precisava mais. Poucos teriam a coragem de ir, e eu fui. Então, por algumas vezes, não foi só uma vez que eu fui, eu ia, passava a semana inteira, meus pais vieram, ficavam com os meninos para conseguir segurar a onda, porque não tinha escola, não tinha nada, era todo mundo dentro de casa, mas porque a gente tinha que servir. Então, eu me sinto muito assim, a minha carreira, ela é uma parte muito importante da minha vida, os meus filhos, e a cada vez que eu cresço mais na minha carreira, eu sou melhor mãe. Cada vez que eu sou melhor mãe, eu tenho uma carreira... É uma coisa... É autossustentável. Eu achava que era excludente. E, muito pelo contrário, é como se fosse uma roldana mesmo, que quando uma gira, a outra gira junto. Porque você se energiza, você tem cada vez mais. Então, por mais que eu tenha pouco tempo com os meus filhos, eu sei que tem mães que têm muito tempo em casa, valorizo, né, quem escolheu ficar em casa, não tem o menor problema, sem juízo de valor. Mas, como eu tenho pouco tempo com eles, quando eu tô com eles, eu tô... Por isso que você não vai me ver reclamando. Eu vou estar ali, eu vou entregar. E olha que, às vezes, o meu máximo naquele dia não é bom. Tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu tô estressada, angustiada. Mas, dentro daquilo ali que eu posso, eu entrego o que eu tenho de melhor ali pra eles. E aquilo ali já me satisfaz. Aquilo dali já me... Eu parei de querer... Você fala muito, Tamara, sobre isso. O Vitor também. De comparação. Eu parei de querer me comparar com a mãe perfeita, ideal, que eu acreditava que era. Eu falo com os meninos, eu sou a melhor mãe que eu consigo ser. Que eu sou a melhor que eu dou conta. Eu lembro muito de você falando essa frase. Não é? Porque às vezes a gente vai ver ali e quando seu Instagram deve estar recheado só de coisa de maternidade, neném, né? Gordinho. Só vai aparecer isso, só vai aparecer e a galeria. Então eu ficava muito refém daquilo dali, até que eu virei essa chave e falei assim, olha... Em tudo na minha vida eu sempre dei conta, sempre fui prática, sempre... Então a maternidade vai ser a mesma coisa, né? Vamos colocar a rotina e eu vou ser a melhor mãe que eu dou conta de ser. E você chegou a sentir culpa em algum momento? Todo dia, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Tem um ditado que fala assim. Mas eu trabalho muito bem com ela, porque eu trabalho assim, gente, eu entrego o melhor. Meus filhos são privilegiados. Talvez não sinta essa culpa. Você não acha? Eu não sei se necessariamente você tem essa culpa. Eu acho que eu dei conta de ir lidando com ela e ser bem resolvida com isso, assim. Quando eu separei, foi uma coisa muito difícil. Eu me senti muito culpada, porque era como se eu estivesse escolhendo de não dar aquela família de propaganda de margarina para os meus filhos, de todo mundo feliz, tomando café no sábado e tudo. Mas, por outro lado, eu entendi. O que seus filhos precisam? Quando a gente pensa, o que um filho precisa? O que você pensa que um filho precisa, Vitor? O que um filho precisa? O que um filho precisa? Essa pergunta, deixa eu até falar sobre isso, porque, assim, eu tenho uma gêmea, né, e minha mãe cuidou da gente sozinha, né, ela foi mãe solo comigo e com a minha irmã, gêmeas. Ao longo da minha infância, ao longo da minha adolescência, quando eu fui convivendo com as minhas amiguinhas de escola, algumas amiguinhas tinham mães que eram muito rígidas. E, assim, quando a gente começou a fazer aqueles passeios de pré-adolescente, de ir no shopping, depois passeio junto pra ir na praia, aí uma dorme na casa da outra, essas coisas de pré-adolescente, eu via que minha mãe deixava eu e a Amanda a gente fazer praticamente tudo. E as outras mães, às vezes, não deixavam as outras crianças fazer. Então, eu achava aquilo estranho. Foi quando eu fui percebendo que a minha mãe, ela era um pouco mais liberal mesmo do que outras mães. E, na verdade, esse era o jeito dela de confiar na gente, de dar liberdade pra gente, e simplesmente era a forma dela de ser mãe. Ela era muito cuidadosa com a gente da mesma forma. E quando a gente chegou na escola, e depois, assim, foi avançando
primeiro e segundo ano, vamos, assim, decidindo o que a gente ia fazer da faculdade, a minha mãe nunca cobrou uma nota boa de mim e da minha irmã. Nunca. Ela nunca foi aquela mãe que pedia boletim. Ela nunca queria, sabe? Assim, a gente passava de ano e ela dava presente por ter passado de ano. Tipo assim, uma pessoa passa de ano não fez nada mais que obrigação, de fato. Mas ela dava presente. Tipo assim, ela realmente, ela era essa mãe, ela nunca cobrou nada. E mesmo assim, eu e a Amanda, nós sozinhas, por nós quisemos trabalhar mais para ter mais resultados, enfim, faculdade de medicina, nutrição, empresa. Então, e eu vejo outras pessoas, em contrapartida, que tiveram famílias extremamente rígidas e que acabaram tendo resultados diferentes. Então, na verdade, a forma de ser mãe não é o que vai determinar a pessoa, como a pessoa vai ser. Obviamente, a criação faz diferença, mas existem diferentes formas de ser mãe que vão levar, ser mãe, que vão levar a resultados diferentes. Então, isso é uma coisa muito marcante, assim, para mim. E um outro ponto que eu queria saber, principalmente de você, se você sofreu em algum momento algum preconceito por dentro da sua residência e no retorno, na saída e no retorno, com a maternidade. Assim, explicitamente, eu nunca percebi nada, sabe? Mas eu acho que tem um fator aí, porque eu faço residência no hospital que é só pediátrico. Todo mundo é fofinho lá. Todo mundo é fofinho, isso, todo mundo quer ver meu filho, todo mundo vê uma grávida, os olhinhos brilham. Mas eu vou te dizer que, assim, eu acho que não deixa de ser, algumas situações que a gente vive, não deixa de ser, às vezes, um incômodo. Então, às vezes, você vai precisar de alguma exceção, você vai precisar em alguma consulta, você precisa de alguma coisinha. Seja quando eu estava grávida, seja agora, que eu preciso sair um pouquinho mais cedo para eu tentar colocar meu filho para dormir, ou que a gente tem um pediatra, eu não consegui desmarcar e eu preciso chegar um pouquinho mais tarde. Mas aí, eu tento agir de que maneira? Sendo a melhor que eu posso. Então, assim, se eu não deixar motivos em todas as outras coisas para falarem de mim, eu consigo, talvez, esse equilíbrio quando eu precisar de exceções. Porque eu acho que não é quando você precisa, se você precisar, é quando você precisar. Mãe vai precisar, eventualmente, de alguma coisa, de pedir desculpa por alguma coisa, né? De sair mais cedo, sair mais tarde, enfim. Então, assim, em todas as outras coisas, eu tento dar o meu melhor, ser disponível, né, atenciosa como residente, estudar, fazer as coisas que têm que ser feitas, para que quando eu precisar de alguma coisa... Não ter o que falar. Pode falar que você é residente grávida, mesmo que você não é competente, mesmo que você não dá seu melhor ali todos os dias. Mas não é fácil, assim, igual agora eu voltei, né, então eu tô numa fase que eu tô tirando leite, então eu preciso parar às vezes para tirar o leitinho, aí eu vou colocar esse leitinho, então assim, não sei se alguém vai olhar meio torto pra isso. Eu entendo que são pessoas que compreendem mais a importância do leite materno por ser um mundo pediátrico, mas não é fácil, assim. Só que também isso tem que ter um limite dentro da gente, né? Se eu for me preocupar com o que as pessoas pensam, com o que elas acham, isso vai me paralisar. Então, eu acho que eu coloco um limite até onde eu vou considerar, de quem eu vou ouvir também as coisas, né? E acho que a gente vai tentando lidar, né? Você acha que na ortopedia ia ser assim? Dá licença que eu vou lhe tirar um leite. Eu prefiro não comentar. Mas, ó, eu quero só perguntar uma coisa pra Sara. Ela falou que, às vezes tem que ir no pediatra, né? E eu já vi você contando isso nos stories, mas eu quero que você conte também. Mas, às vezes, quem tá vendo de fora acha que, pô, ela não é residente de pediatria, tá acabando, por que ela mesmo não é a pediatra do filho? Então, eu queria que você contasse como que você tá lidando com isso, por saber muito pediatria e ver o seu filho crescer. Porque eu penso, quando meu filho nascer, eu vou querer fazer Barlow e Ortolani com ele o dia inteiro. Eu vou querer fazer os reflexos. Então, eu quero saber se você fez os reflexos, como que você tem lidado com isso. E, inclusive, como é o fato de ter que levar, sendo uma quase pediatra, ter que levar o seu filho na pediatra também. Eu já examinei o Antônio inteiro, otoscopia, já olhei tudo. Mas, assim, eu acho que essa questão da gente ser médica e mãe, tem os dois lados, tem pontos positivos, pontos negativos. Na minha visão, mais positivos, mas tem alguns pontos negativos também. Então, desde a gravidez, na hora que eu lembro que eu fiz o teste do xixi também, e na hora que eu fiz, gente, assim, sem brincadeira nenhuma, eu fiz o teste, aí deu positivo, eu pensei, mola.
É mole da tifose. Não, deve ser mole. gravidez. Tá muito positivo. Não, deve ser. Então, assim, ao mesmo tempo que você descobre, você já começa... E se foi ectópica? Não posso ficar feliz ainda. Ainda não dá pra eu comemorar. Só depois que eu tiver um beta-HCG quantitativo, depois que eu fizer um ultrassom. Então, assim, tem um peso de ter o conhecimento também. Então, desde quando eu descobri a gravidez, tem isso. Aí, pras mães, o dia do ultrassom é uma coisa, assim, maravilhosa. Eu vou ouvir o coraçãozinho e tudo. Pra mim, era uma tensão. Meu marido super feliz. Na noite e eu anterior. assim, qual vai ser a translucência no cal? Meu Deus, o morfológico, vê os 2 rins, por favor, coração, por favor. Você fica assim, muito tenso. Então tem esse lado do conhecimento da gente ficar tensa, né? E eu fui ver que a medicina já estava muito incorporada em mim, a pediatria no meu parto. Porque eu cheguei na maternidade com 9 para 10 centímetros. Então, tava quase nascendo o Antônio. E aí, quando foi aquela loucura, não faz força interna, sobe pro quarto e tudo. E na hora que eu entrei no quarto, eles já começaram a montar o bercinho aquecido, que é o bercinho que fica ali do lado, caso o neném nasce e precisa de alguma ajuda pediátrica. Fica ali com os equipamentos. Eu entrei no quarto, eu estava com contração, em franco trabalho de parto, e eu fui conferir o ambu. Mentira. Pra ver se ele tava funcionando. Tem foto disso. As meninas que filmaram o parto filmaram isso, Essa assim. é muito boa! Porque eu tinha muita preocupação se o ambu não funcionasse. Respeito sabe, pela assim? via aérea. Isso é Respeito pela via aérea. Pô, essa é muito boa. E assim, o parto é um momento que você não tá... Você tá transparente, sabe? É você ali, é você, não tem faces, não tem capas ali. Então, foi um momento que eu vi que eu, assim, nossa, tá muito incorporado em mim o ser pediatra. Ai, gente, que legal. Eu sou muito E aí, legal. o Antônio nasceu. Ele nasceu, foi um parto natural. Ele nasceu e veio direto pro meu colo. E na hora que ele veio pro meu colo, assim, que levantaram, eu já fui olhando tônus. Ele não chorou, mas ele tava respirando. Eu fiquei muito consciente, assim. E eu calculei o Apgar dele. Eu que dei o Apgar dele. E a pediatra da sala de parto, eu fui vendo se o ânus estava pérvio, palato íntegro, ele no meu colo. E ao mesmo tempo, as duas coisas, eu falava assim, amor, ele é lindo. Eu chorava, ele é lindo, ele é lindo. E ao mesmo tempo eu pensando, deixa eu ver se o ânus tá pérvio. 1, 2, 3, 4, 5, contei os dedinhos. Exatamente. Contei os dedinhos, vi que tava tudo certo. Aí a pediatra da sala de parto, nossa, eu não tenho que fazer nada, né? Você já fez tudo. Dei o Apgar, 8 e 10. Então, assim, 8 e 9, foi 8 e 9. Perdeu um de cor. Então, eu já calculei tudo. Então, tá muito intrínseco com quem eu sou. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso me esquecer que eu sou mãe. E eu ouvi muitas conversas de pessoas médicas, às vezes pediatras, que o filho desidratou na frente dela, assim, não tava amamentando, desidratou e a pessoa não conseguia perceber que o filho desidratou. Ou que tinha alguma outra situação que você não consegue perceber. Porque tem toda a sua emoção, tem os olhos de mãe. Né? Você tá num momento muito delicado, muito delicado. A amamentação, aquela coisa, enfim. E mesmo em outros momentos também, eu queria me dar o privilégio de ser mãe. Então, além de... Tem várias respostas para sua pergunta, né? Por que eu levo o Antônio na pediatra? Mas além de eu não ter completado minha formação, enfim, eu queria me dar o privilégio de ser mãe dele, sabe? De perguntar as coisas bobas, de ter alguém pra me orientar. E o pediatra, assim, eu sou apaixonada com a minha especialidade, mas o pediatra, ele não olha só pro bebê, ele olha pra mãe, ele olha pro pai, ele olha pra toda a família. Então, eu queria uma pessoa olhando pra minha família assim, sabe? Cuidando do meu filho assim. Então, pra mim, assim, é fundamental. Eu amo ser mãe dele. Em alguns momentos, é claro que eu acho que eu vou ser médica. Não tem jeito, assim. E vou poupar alguns desgastes pra ele. Ele não precisa ir no pronto-socorro. Às vezes eu posso olhar, eu posso ver se tem uma otite, posso medicar. Algumas coisas eu vou saber fazer. Mas em outras eu quero ter o privilégio de ser ter alguém só pra mãe. contar. Porque a gente fica meio doida, assim. Ao mesmo tempo que você pensa assim, ele tem uma febre. E eu sei, eu já sei a medicação, já sei a dose, tá tranquilo, consigo manejar. Você também palpa a fontanela pra ver se é meningite. Sabe? Você já fica assim, com os dois pensamentos. Então acho que é essa ambiguidade que a gente vive, eu né? concordo. Você falou do parto, eu achei engraçado, porque o meu também foram 2 partos normais. E o do Davi, quando a obstetra me entregou, e eu não sou pediatra, né? Eu sou intensivista. Olha a diferença. Você tava lá contando os... Eu olhava, eu falava, ele tá roxo. Ele tá roxo. Aí eu falava com a pediatra, ele tá roxo. Aí ela virou e falou assim, ele tá rosa. Eu falei, não, isso é roxo. A gente acha super rosa já. Rosa. Rosíssimo. Aqui, era roxo. Eu falei, mas ele tá roxo. E ela, ele tá rosa. E ela sorrindo, ele tá rosa. E eu, ele tá roxo. Eu só tranquilizei quando ela virou pra mim e falou assim, você acha que
que se ele não tivesse bem, ele estaria no seu colo? Foi a hora que eu me permiti ser mãe. Porque quando me entregou e eu vendo ele muito roxo, eu falei, não tá tudo bem, não tá tudo bem. Você não conseguia nem relaxar, eu não consegui né? relaxar. E como eu não sou pediatra, eu sou intensivista, eu sou acostumada a... Peraí, cadê o tubo? Cadê o ambu que eu não testei? Nem lembrei de testar o ambu. Então, aí, quando ela me pôs ali, com aquela fala dela, ela me devolveu a maternidade. Que ela falou assim, você acha que se ele não tivesse bem, ele estaria no seu colo? Eu acho que ela foi, assim, cirúrgica. Ela foi... E engraçado que nos meus pacientes, hoje em dia, eu consigo usar essa frase. Hoje mesmo, uma paciente lá, muito preocupada e tal, mas ela batendo um pratão lá de almoço. Falei assim... não, tá bem, tá senhora acha que se a senhora tivesse muito ruim, a senhora estaria almoçando? Ela, né, minha filha? Legal. Pronto. Ou seja, aquela frase, ele me acompanhou ainda, né? E esse negócio que você falando de ambiguidade, sim, eu consegui dar uma virada nessa questão da maternidade. Seguinte, eu sempre penso que é coisa comum. Então, o meu medo é até perder alguma coisa séria. Porque eu falei, eu não posso ficar nessa loucura, né? Ainda mais que eu não sou pediatra. Então, o meu viés é todo das coisas muito graves, assim, né? Então, hoje em dia, tudo que os meninos têm, eu falo, toma água que melhora. Toma água que melhora, toma água. E aí, outro dia, eu tava rouca e eles não paravam de me entregar água. E eu tô assim, por que eles estão me dando tanta água? Eu falei, é porque eu faço isso com eles, né? Água que resolve, mas a né? coisa boa é isso. Eu nunca precisei levar eles no pronto-socorro, porque essas coisinhas a gente resolve, né? Você vai manejando. Então, eu acho que dá você muita tem que... tranquilidade em muitos momentos. Tem que virar, pra você ser mãe médica, você tem que virar. Mas igual você disse muito bem, assim, eu vejo mais pelo lado positivo do que negativo, né? Não, e um ponto, com certeza. Você vai chegar à glicemia? Outro dia eu fiz o Felipe fazer glicemia capilar, eu nunca tinha feito, eu falei, olha, vamos fazer agora. Nunca fez, né? Como assim? É a hora. Mas uma coisa, assim, muito interessante, que isso foi uma virada de chave pra mim no último ano, na verdade. Porque eu percebo claramente que para conciliar bem a medicina e ser mãe, você precisa de uma rede de apoio. Isso é um fato. Você precisa de uma rede de apoio. E uma questão muito importante nisso são os recursos mesmo, que você tem, recursos financeiros, para ter mais ajuda quando você precisar. Poder escolher a babá que você quer, poder escolher o lugar que você vai morar, a escola da criança e tudo. Então, eu entendo que recursos financeiros são importantes nisso. E virou uma motivação maior para mim, no meu trabalho, para conseguir prover isso na minha casa. Eu sou uma pessoa, o Vitor sabe, eu não sei muito sobre, assim, eu não consigo ver dinheiro como o valor que ele existe, sabe? Eu sou péssima de valores, mas eu entendo do que... O Vitor sabe. Somos gêmeos. Porque ele é a pessoa do dinheiro do Medbox, eu não sei quase nada. Mas eu entendo o que ele pode proporcionar, e eu entendo que recursos financeiros e ter uma vida próspera vai proporcionar mais segurança para poder ter uma família e poder ter quantos filhos eu quiser. Então, virou uma motivação maior para mim dentro da medicina. E isso foi uma mudança, assim, muito grande para mim. Você já sentiu isso? Demais, demais. Eu penso isso o tempo todo. Mas você sempre pensou assim ou você começou a pensar assim agora? Porque isso pra mim foi novidade em mim. Não, eu sempre... Eu não lembro um momento que eu não quis ser pai, sabe? Eu sempre quis ser pai desde criança, tendo contato com meu pai e com minha mãe. Eu sempre imaginava aquilo ali pra mim. Eu queria pra mim. Eu não sabia quando seria, mas eu sabia que eu queria. E então... minha motivação e tudo que eu faço na vida, querendo ou não, o fim, ou eu sei que não é o fim, mas é pensando nisso. Eu, inclusive, fui num podcast tem umas 2 semanas falar sobre minha trajetória até aqui, e a pessoa me perguntou assim, eu vejo que você é muito ambicioso, você deve querer ter várias empresas e construir um império e tal... Eu falei assim, não é você tá confundindo, não é isso que eu quero. O que eu quero é ter uma família, dar conforto pra minha família e assim, é isso, entendeu? Eu não quero ter impérios, nada disso, não é isso que me motiva. Então, assim, se eu faço o que eu faço, se eu me esforço no trabalho pra ser o melhor médico possível, se eu me esforço aqui no Medbox, é pensando na minha família, exatamente igual você tá falando, sabe? Então, essa motivação é muito legal, sabe? Ter esse propósito. É isso que eu quero construir. Quero ter 2 ou 3, ou quantos eu quiser, mas eu quero poder escolher. E poder ter e poder desfrutar. Isso. Né? Exatamente. Porque quando se você faz tá as coisas como organização organização e tudo, você consegue conciliar essas coisas, né? Poder fazer suas escolhas. Claro que eu acho que assim, a gente não
talvez não tenha um momento ideal. E a nossa carreira é uma carreira muito difícil, que sempre vai postergando isso. E o mundo também, né? Então, assim, até no mundo de enxoval, por exemplo, te é dito que você precisa ter tantas coisas, assim, pra você poder engravidar. Não necessariamente, você não precisa ter tudo isso. Nossa, eu tenho que contar uma história que é muito boa. Essa que você falou do enxoval me lembrou, né? Quando eu tava grávida, então, do Davi, e eu ficava lá de repouso, eu ficava pesquisando enxoval, né? Tem que ter tantas... Eu tinha listas, planilhas, né? Do enxoval e tal. E aí, eu fui comprando as coisas. Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, foi comprando e trouxe. O Felipe, meu ex-marido, foi lá buscar e tal. Enfim. Aí, quando eu cheguei, eu lembro eu organizando as coisas no armário. De repente, eu falei, nossa, eu olhando a minha lista, faltou, tipo assim, nebulizador. Faltou nebulizador. Que, aliás, eu tenho e nunca usei. Aliás, usei pra encher balão. Encher balão, porque até uma amiga minha que me ensinou, falou, não, vamos usar o nebulizador pra encher balão. Porque eu comprei o nebulizador na gravidez. Mas, enfim, eu fazendo a lista, aí eu fazendo a lista... Você lembra? Minha mãe usava comigo. Aquele negócio que eu colocava aqui, né? Adianta nada, não? Adianta, mas quando precisa, quando o menino tem asma, sibilos, né? Muito pouco. Aí, eu com a lista lá, e eu entrei em um leve pânico, que eu vi que faltou X. Faltou alguma coisa. Eu falei, nossa, e agora? Faltou. E eu já lá, 38 semanas, faltou. De repente, gente, porque Deus fala comigo em insights, né? Ele fala comigo em insights. Eu tomo banho, então tem insights. Aí ele virou e falou assim comigo, olha só, que coisa boa. O Davi vai nascer e as lojas não vão fechar, né? As lojas continuam abertas. Porque eu tinha certeza que eu tinha que ter tudo nunca antes. Nunca mais você vai poder sair e comprar. Nunca mais. E aí, depois daquilo, hoje em dia, eu falo assim, se eu tivesse um terceiro filho... Amazon, aqui, eu ia comprar quase nada. Porque, assim, você compra à medida que você necessita. E a questão do dinheiro, ela é interessante e a nossa carreira nos dá a possibilidade de ser uma classe social diferenciada, da gente conseguir ganhar dinheiro, né? A gente consegue ter uma renda boa e guardar, poupar dinheiro. E às vezes as pessoas acham que é porque a gente quer dar as coisas para os filhos, né? Eu quero dar um iPhone, uma televisão. E é zero isso. É zero isso. É óbvio que, de repente, eles vão ter, sim, essas coisas. Mas outro dia o Davi estava falando comigo que eu era a pior mãe do mundo, porque eu não dei para ele um celular. E os colegas dele já têm. Mas eu não acho que ele tem idade para ter celular. Não vai ter celular nem tão cedo. Não pega o meu celular, não usa celular. Então, assim, não é para dar as coisas. Não é a sensação do dinheiro que você está querendo ter, a segurança. É para isso. Precisou de um remédio. Sim. Eu não vou precisar fazer aquela conta do que eu vou tirar para poder dar, ou, né? Nossa, vai ter uma festa para um amigo, eu consigo comprar um presente para ir, né? O tênis estragou, eu consigo comprar um outro tênis. Então, não é o ter, porque às vezes as pessoas confundem que a gente quer se preparar para a maternidade financeiramente, porque você quer encher seu filho para ele nascer no berço de ouro e ter o berço de ouro. Não é isso. Os meus presentes, sabe o que eu dou para os meus filhos de Natal? Embalo todo o material escolar. Eu não vou ter que comprar um material escolar. Gostei. Eu tô dando vacina, por enquanto. Pois é, vacina. Então, assim, eu não presentei os meus filhos, assim, com coisas, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Então, no Natal, eu pego, por exemplo, o lápis de cor, embrulho, o caderno, embrulho. Ou seja, eles ganham aquele tanto de coisa que é a necessidade deles, muito né? Legal. Então, eles entendem que aquilo dali é o que eles precisam. Então, assim, eu nunca dei um presente caro para nenhum dos meninos. Ovo de Páscoa, eu vou comprar... Não, deixa eu ver aqui qual que tá na promoção. Porque... Eu, inclusive, quero que eles aprendam a ser felizes na simplicidade, né? Sim. Na necessidade. Mesmo que eu pudesse dar, né? O tal do celular que ele quer, que os amigos já têm. Para mim, não é isso. O dinheiro é para dar a segurança. Que o que precisar, de fato, for uma necessidade, a gente vai conseguir entregar. Não, né? Isso é tão maravilhoso. Você tá contando, tô lembrando da minha mãe. Tô lembrando da minha mãe, quando você falou. Não tem jeito, a gente referencia muito, né? E eu lembro uma coisa, eu lembro isso tanto. Minha mãe ouve todos os podcasts, eu tenho certeza que ela tá ouvindo agora. E eu não sei se ela vai lembrar que ela me respondeu isso, porque ela esquece muito das coisas. Mas eu lembro uma vez, quando eu era criança,
chega um momento que começa a perguntar muito as coisas, né? E eu lembro dessa pergunta que eu fiz pra minha mãe. Eu lembro que eu cheguei... Eu devo ter ouvido isso na escola, eu devo ter visto em alguma novela, não sei onde que eu vi isso. Mas eu cheguei em casa e falei com minha mãe, perguntei pra ela, mãe, nós somos ricas? Eu queria entender onde que a gente tá, que a gente é rica. Exato. O pessoal tava falando lá. Qual que é a nossa classe social, sabe? E minha mãe me respondeu assim, filha, nós somos muito ricas, nós somos ricas em espírito. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu não entendi na época. Eu definitivamente... Você falou, beleza. Eu falei, beleza. Não Não rica. respondeu a minha pergunta, mas tá bom. Mas depois, né, de velha, adulta e tudo, eu entendi o que ela estava querendo dizer. Ela estava querendo me passar a simplicidade, que é exatamente isso que você está falando. Engraçado que o Davi já me fez essa pergunta. O Davi, na verdade, ele fez essa afirmação. Mamãe, a gente é rico, né? Né? Aí eu falei, a gente é rica em saúde, a gente é rica em generosidade, né? Então, de essa riqueza. Agora, o valor do dinheiro em si, por mais que eu também sou dessa linha que eu não sou muito negócio Não de entende, dinheiro, não. eu tento passar isso pra eles. Então, o valor das coisas, assim, outro dia eu tava contando pra ele que tudo a gente tem que pagar. Tudo. Então, a escola a gente paga. Se você quer comprar uma banana, você tem que comprar. Então, quando eu vou com ele comprar um sorvete que seja, eu deixo ele lá pagar pra ele ver que tem que pagar. Aí ele tá assim pra mim, mamãe, então tudo a gente tem que pagar? Tudo a gente tem que pagar. Aí ele vira pra mim e solta a pérola. Só filho que é de graça, né, mamãe? Só filho que é de graça, baratinho. meu filho. Só filho que é super de graça. Eu vi um Reels, tem uns dias aí já, eu mandei pra Bruna, e já sei exatamente como vai ser lá em casa. Esses meninos do Reels, eles têm uma tabelinha durante o ano, que tem várias tarefas, e cada tarefa vale um valor do dinheiro da casa lá. Então, assim, menino lavou um copo, ele ganha 5. Se ele lavou a louça toda, ele ganha 10. Vitor vai ser assim com certeza na sua se casa. ele varre a Não, casa, ele vai ele ganha investir 20. o dinheiro, os Sim. meninos Então, vão aí o investir. menino vai Eles vão ganhar ação de presente de Não, aniversário. lógico. Aí Não há dúvidas. Aí eles vão preenchendo lá o que eles vão fazendo durante o ano. E o presente que eles ganham no Natal depende de tudo que eles fizeram no ano. Ou seja, eles dão valor àquilo. Se eles fizerem muito, se eles trabalharem muito, eles vão ganhar um presente bom. Se não trabalhou tanto, vai ser um presente mais ou menos. Então, eles começam a ter essa ideia do dinheiro. E a minha vontade é essa aí mesmo, de, assim... Ação, beleza, quando for adolescente, mas desde pequenininho dá uma pequena quantia para eles administrarem, entendeu? Para eles entenderem que se ele gastou, se ele comprou uma coisa na emoção ali, ele não tem pro resto do mês. Não, quer comprar de novo? Não tem. Mas acabou. isso é muito bom, porque cresce entendendo o valor do trabalho, do dinheiro. A mesada do Davi é R$5 por mês. Ele ganha R$5 e a Alice ganha 2. E aí ele juntou, por mês. Gente, que engraçado. Aí ele juntou Quase e ele um residente. contou. Quase um residente. Aí ele juntou um dinheiro lá, sei lá, e tinha 50 e alguma coisa. E aí ele foi passear com os primos meus, a família de um primo, e tem 2 filhos e tudo. Eu falei assim, ô Davi, por que você não leva o seu dinheiro, que ele ia dormir na casa dessa minha prima? Por que você não leva o dinheiro e você paga o sorvete de todo mundo? Aí ele olhou pra mim e falou assim... Sensacional. Foi e levou os 50 dele, né? Aí ele volta, tipo assim, com R$10. Mamãe, é tão caro o sorvete, né? Ou seja, o dinheiro, ele deu valor, né? Ele pagou. Eu falei assim, é muito legal a gente pagar as coisas para as outras pessoas. É uma gentileza muito grande. Ele se sentiu muito bem de estar pagando sorvete para a família inteira. Ao mesmo tempo, ele falou assim, olha, eu preciso ver que eu trabalhei, no caso dele, a mesada, X meses, para eu conseguir pagar um sorvete, né? E aí, eu sempre falo com eles que eu trabalho muito porque eu gosto, porque eu ajudo as pessoas, mas eu coloco também que eu trabalho porque a gente precisa de dinheiro para ter a comida, para pagar a conta de luz, a de água. Então, tem gente que fala assim, não pode falar que você está saindo para trabalhar por dinheiro. Eu acho que você tem que colocar as duas coisas. Eu trabalho feliz, eu amo, eu ajudo as pessoas, mas eu também preciso do dinheiro. Porque você também quer que no futuro ele saiba isso. Ele saiba Eu penso muito disso. isso. O que eu quero que o Antônio olhe pra mim e saiba? Exatamente. Então, que ele saiba as duas coisas. Porque também se a gente ignorar a parte financeira, né? Não, precisa ganhar. Mas também não é só a financeira, né? Então também tem a paixão pela profissão e tudo. Claro. Mas eu quero que ele saiba as duas coisas. Sim, né? a gente trabalha. Instalado na realidade. Eu acho E que aí, isso é outro legal. dia, a minha escala lá deu errado. E era um feriado, eu não tinha ninguém. E
tinha que levar os meninos para o hospital, porque eu não tinha como não ir ao CTI. Isso deve ter mais ou menos uns 15 dias, um feriado aí que teve atraso. Falei, eu vou levar, lá tem um conforto médico dentro do CTI, eu peço algum residente enquanto eu rodo. Sempre Se sobra. fosse de pediatria, era bem fácil. óbvio, Põe um gente. residente. Tainá. Perguntei, né, a diretoria, posso levar? Tô sem babá, eu ponho eles lá e tal. E aí, quando a gente tava indo embora, gente, olha como é que as No coisas caso, vão a diretoria entrando. é você, né? Você perguntou pra você mesmo. Eu perguntei no hospital, falo, posso levar? Eu tô sem babá, a diretora é mãe, maravilhosa, deixou, vou até mandar esse corte aí pra ela, maravilhosa, deixou eu levar os meninos, né, mandei pra ela. E aí, no final, quando a gente tava indo embora, eu achei muito legal que ele virou pra mim, porque eu acho que ele tá começando a entender melhor isso, né, vai fazer 7 anos. Ele falou assim, e aí, mamãe, cadê o dinheiro que você ganhou? Cadê o dinheiro que você ganhou? Aí eu falei assim, a gente ganha o dinheiro só depois que a pessoa melhora, né? Eu, não é agora, não. Porque, tipo assim, ele queria que eu fosse lá cobrar das pessoas, em algum cadê lugar, o dinheiro? Eu, não, meu filho, a gente ganha depois e tudo. Ele, mas cadê o dinheiro que você veio trabalhar, né? Mas eu acho que dá essa percepção. A gente tem que mostrar, né, a simplicidade. Eu acho que meu maior desejo é que os meninos sejam felizes na simplicidade, que eu consiga entregar, que eu consiga dar muitas coisas para eles, que a gente consiga viajar, que a gente consiga fazer muitas coisas. Mas eu quero que eles sejam felizes na simplicidade, que eu quero que eles sentem num qualquer lugar para conversar com alguém, né? E aquele momento dali ser feliz. Eles não precisarem estar na Disney ou para ter a sensação de felicidade. Que eles possam estar... Você tá de parabéns. E você falou de Disney, eu preciso comentar uma coisa. Eu fui guia muitos anos da Disney, né? E eu levo um menino de 14, 15 anos. E é impressionante o quanto esses meninos não dão valor ao dinheiro. Não dão valor ao dinheiro e não sabem o que significa o trabalho. Quantas vezes eu já me deparei com um menino torrando o dinheiro dos pais lá, sem dar valor nenhum. E uma cena me veio na cabeça na hora. Eu fiquei com muita raiva do menino. Lógico que eu não falei nada, mas eu vi aquela cena e falei, nossa, tomara, Deus, não deixe que meu filho seja assim. Ele ligando pro pai dele e falando assim, pai, o cartão não passou para eu comprar meu iPhone. Eu não acredito que você não carregou meu cartão. Como assim? Eu passei vergonha, pai. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu. Será que esse menino sabe o quanto vale comprar $1.000 para ele comprar o iPhone dele? Será que ele sabe a vergonha que é pro pai dele ouvir um negócio desse, sabe? Então, parabéns por estar fazendo isso com seus filhos. Eu tenho certeza que seus filhos não vão ser esse tipo de pessoa, mas assim, tem que ter mais gente fazendo isso, sabe? Que realmente façam os filhos entender o valor, sabe? Você falando isso, eu pensei muito numa questão que, assim, foi muito comigo, da faculdade de medicina. Porque, assim, é comum, isso às vezes acontece em alguns lugares, existe um certo preconceito com faculdade de medicina particular. Em relação a, onde você formou? Formei em Barbacena. Ela é federal ou é particular? Todo mundo que já formou em particular já teve que responder essa pergunta. E assim, eu tenho muito orgulho da minha formação por N razões. Mas todas as vezes que eu penso na minha faculdade, eu lembro o orgulho que a minha mãe tem de ter pago essa faculdade pra mim. É um orgulho pra ela inestimável. Então, assim, pra mim, a minha faculdade ela é muito, muito importante, mas me lembra a minha mãe pelo esforço que ela fez e o orgulho que ela teve quando ela pagou o último boleto. Então, assim, sabe, eu nunca vou deixar ninguém desmerecer a minha faculdade de medicina particular, jamais. E um ponto que eu queria perguntar pra vocês, porque assim, a gente falou de maternidade e conciliar a maternidade com medicina, mas tem uma outra questão que vocês duas vivem também, que eu quero saber, assim, quero saber aqui de aprendiz. Porque agora, assim, é a medicina, a maternidade e a produção de conteúdo. E ser empreendedora digital, né? Como é que é isso? Como é que vai fazer isso? Como é que eu vou postar e ao mesmo tempo fazer as coisas, entendeu? Eu tô bem aprendiz nesse assunto, pode começar, Regina. Olha, isso também eu devo a você. Se tem uma coisa que também eu sou e passo muito para os meus filhos, é sobre gratidão. E isso eu tenho que ser grata a você. Porque quando eu tinha 200 seguidores e que eu achei que eu deveria começar, você era minha residente, você falava assim, não para, não para. Eu acho que foi o momento da minha vida mais difícil, porque
o Covid, eu separando e tudo, e você ali o tempo inteiro, não para, faz, me ensinando, isso aqui não tá bom não, sua câmera tá meio suja, né? Então, assim... Câmera suja, quem nunca? Sua câmera tá suja. Então, assim, eu tinha 200 seguidores e a Tamara foi a pessoa, né? Falo que são 2 pessoas que eu sou muito grata, a Tamara e a Sabrina, que é uma amiga minha, que falaram assim, vai, você gosta tanto de conversar, tal, vai dar bom. Então, assim, é muito desafiador, né? É muito desafiador. Tem dia que você tá lá, cheio de coisa, menino. Então, no início, pra mim, era mais desafiador, porque eu ficava muito preocupada, assim, de fazer, né? A gente quer fazer o melhor possível o conteúdo. Mas hoje em dia, eu faço o melhor que eu dou conta, mas eu parei de importar tanto. Outro dia eu fiz um story, quando eu olhei, tinha a roupa pendurada pra secar, a cueca, a calcinha do Davi, da Alice. Então, tipo assim, eu comecei a falar, não, é o que eu dou conta. Porque é o que você falou, já é a maternidade, que é muito pesada, a carreira, e tem muita gente que acha que a produção de conteúdo é tipo assim, é um tempo livre que você tem, que você faz. Não, é um trabalho 24 horas. É um trabalho 24 horas. Ou seja, eu fico imaginando, se eu tirasse isso da minha rotina, eu ia me sentir com tanto tempo livre. Você não acha? Porque assim, mas é uma escolha, né? Então eu não sou também a que vai reclamar. Ela é difícil. Tem dia que você fala assim, nossa, eu queria fazer... quantas vezes já passei por uma situação, não, eu queria postar isso. E acabou que deu preguiça ali na hora, eu tava fazendo outra coisa, cansada e não coloquei. Então é desafiador, mas eu encarei como eu encaro tudo. A partir daquele momento, eu lembro direitinho, foi um plantão que a gente deu ali na Contorno, no CTI. A gente rodou o final de semana e à noite eu fui dar o plantão na Contorno. Foi a primeira vez. Você me deu uma bold, você lembra? Lembro. Você me deu uma bold, foi a primeira vez que eu comi uma barrinha tipo de proteína. Presente que a Tamara dá, né? Ela me deu e ela falou assim, ela falou assim comigo, não acredito, você ainda vai dar o plantão hoje à noite? Eu falei, vou. Aí ela falou assim, tá aqui pra você comer no plantão. E eu comi. E naquele dia, e ela falando de produção de conteúdo, naquele dia, até hoje, que eu já perdi as contas, quanto tempo tem da sua residência, o R1, eu nunca deixei de postar conteúdo. Porque foi uma escolha, né? É igual ser mãe, é igual você entregar para sua carreira médica. Então, assim, são escolhas. As pessoas acham que a gente tem o dom ou porque a gente é privilegiado. É a sorte, né? Você postou hoje, dá sorte. Né? Vamos construir nossa sorte, né? Peraí, né? É escolha. E é escolha do caminho árduo, da gente falar assim, apesar de ser difícil, eu vou seguir. Então, acho que foi isso. É desafiador, é sim. Mas é uma escolha. E se eu falar assim, nossa, eu não vou fazer mais conteúdo, a gente se sente até sem um braço, né? Nossa, não é estranho? Nem lembro como é que é, não. Como é que é essa vida? Como é que eu vivia antes, Menor né? ideia. Pois é. Então, assim, até meus filhos, todo dia de manhã eu faço um Bom Dia Comunidade. Bom Dia Comunidade. Que é a música dos tribalistas, eu coloco. E sempre é o vídeo dos meninos, porque é uma oportunidade de lembrar todo mundo que o meu primeiro... abrir os olhos, o meu primeiro contato são meus filhos. Eu acordo sendo mãe, né? Então, eu acho que é uma coisa que ficou muito registrado. E aí, hoje em dia, eu acordo, né? Tô lá, ajeitando café. A Alice, que adora, vira e fala assim, hoje o vídeo vai ser sobre o quê? Ela já pergunta. Ela fala assim, mamãe, hoje eu quero vídeo empurrando o carrinho de boneca. Aí ela vai, empurra o carrinho. O Davi, às vezes, já fala... Eu não quero vídeo hoje, eu quero vídeo só à noite. Então, assim, eles já entraram nisso. Às vezes eu pego o celular, porque eles não têm a senha, mas dá pra clicar na câmera, né? E aí eu já peguei vários vídeos do Davi falando, oi, pessoal, oi, pessoal. Replicando, né? Então, assim, já virou uma rotina na minha casa, né? Ele já é um mini criador de conteúdo, né? Filho de peixe, peixinho. Às vezes ontem ele tava lavando louça, ele me chamou, porque eu tava no computador na hora, ele me chamou, mamãe, eu estou lavando louça, você quer fazer um vídeo? Eu falei, uai, quero. Aí fiz um vídeo dele, aí ele, eu estou lavando louça, tô te ajudando e tal. Ou seja, já entrou na dinâmica familiar. Muito não, gente. A blogueiragem ali, a produção de conteúdo. Não, eu amei. Eu acho que eu vou levar isso da mesma forma como eu levo todas as coisas. Mas eu fico um pouco insegura, assim. E uma coisa que mudou muito em mim, assim, eu namoro com o Felipe tem 10 anos, quase. Vamos fazer 10 anos de namoro e fizemos 1 ano de casamento. E desde que a gente namora e a gente soube que a gente queria ficar junto pra sempre muito rápido, eu sei que é o sonho da vida dele ser pai e ter 1 milhão de filhos.
E eu, quando a gente se conheceu, não é que eu não queria ser mãe, não é, mas que não passava na minha cabeça, sabe? Aquilo pra mim era muito neutro. Eu pensava assim, não, eu quero também, mas 1, 2, 15 não é prioridade agora, eu sempre pensava isso. E depois que eu casei, e assim, na verdade, isso foi no ano que eu mudei, assim, que eu converti. E Deus colocou na minha vida, na minha mente, assim, que realmente ser mãe estava na minha história, no meu propósito, nos meus planos. E no ano passado pra cá, isso tem ficado cada vez mais forte. Então, eu vejo que isso vai acontecer, não vai demorar muito, assim, obviamente não, enquanto eu ainda estiver na residência. Mas eu queria saber se quando você realmente decidiu que você ia engravidar, se você sentiu que foi um direcionamento de Deus, e como é que foi isso? Eu senti muito, Tamara. Igual eu compartilhei um pouco antes, sempre foi uma vontade do meu marido. É bem parecido com o Felipe. Eu não sei quantos anos novos que a gente passou, Réveillon, que a gente passava, que ele punha a mão na minha barriga e falava, será que é o último? Sem a gente ter um neném? Eu assim, muito. Ele queria muito, muito, muito. Eu sabia que era uma coisa que eu queria, mas também não sentia isso no meu coração, assim, ardendo. E algumas vezes eu comecei a me questionar se como eu não sentia isso, se realmente eu queria. Eu também. Sabe? Eu também pensava, gente, mas assim, então talvez pessoas, eu não eu tenho amigas que tinham um sonho disso desde a infância. Sim, nunca, não era exatamente essa pessoa. isso. Então eu pensava, será que eu não quero? Exatamente, muito semelhante. Então eu comecei assim, às vezes eu não quero e tudo. E aí vem o mundo que a gente tá, a preocupação, vem algumas coisas assim, tentando, né, assim, atingir a nossa cabeça. Mas aí eu comecei a levar isso diante do Senhor, em oração, como tudo que eu faço na minha vida. Então, assim, se for da sua vontade, me dê até a vontade. Porque até a vontade, assim, até o desejo, eu acho que tem que vir dos céus mesmo pra nós, sabe? Porque vai ser uma responsabilidade pra sempre, né? Então, assim, comecei a colocar isso diante do Senhor. E o meu coração foi se aquecendo em relação a isso. E eu comecei a olhar para as coisas de forma diferente. Então, às vezes, eu ia assistir uma palavra, num culto, alguma coisa, ou um podcast, alguma coisa que não tinha necessariamente a ver com maternidade, e aquilo se transformava no meu coração pra maternidade. Então, foi um sentimento que foi gerado em mim. E eu acho isso muito precioso. Antes de você gerar o filho, esse sentimento ser gerado em você. Então foi, e foi até um pouco assim rápido. Eu mudei muito rápido minha posição. Meu marido até ficou meio surpreso, assim. Isso aconteceu comigo. O Felipe não tá entendendo nada. Nada. Eu fico encaminhando reels pra ele de família. Isso, aí de repente tudo vira família, ele tá achando que eu tô né? brincando, não tô brincando. Até o dia que você engravidar. Aí meu marido não acredita. Tanto que quando eu fiz o teste, eu mostrei pra ele só falava, não acredito, porque ele realmente não acreditava. Mas foi uma coisa que foi gerada no meu coração. E o Senhor vai dando a graça pra gente viver as fases mesmo, né? A gente tá falando da produção de conteúdo, de conciliar todas as coisas. Eu acho que a gente vai ter que ir se encontrando, assim, encontrando espaço. Mas você vai tirar isso de letra, igual você tira vários outros desafios, né? Porque é isso, a gente vai ter que achar um espacinho pra colocar essa maternidade, todas as funções ali. Agora eu vivi um período, assim, que eu senti que foi um pouco de bolha, sabe? Da minha licença maternidade. E eu não queria perder essa oportunidade. Porque eu ficava sentindo assim, acho que eu nunca mais vou ter essa oportunidade de ficar 6 meses por conta. Mesmo se eu tiver outro filho e eu, por exemplo, tiver num concurso e tal, eu já tenho outro filho quando eu tiver o próximo. Entendeu? Sim. Então, nunca mais vai ser só eu e aquele neném. Então, isso pra mim foi um pouco, assim, um dilema, sabe? Eu não querer, às vezes, gravar aquele momento, eu não querer perder aquele momento de alguma forma na rede social, porque eu queria muito viver aquilo ali. Acho que fez um pouco parte do processo que eu vivi com ele. Isso é muito complexo. É muito complexo, entendeu? Porque, assim, às vezes ele tá fazendo uma coisa super fofa, você não quer parar aquele momento. Assim, eu não sei, é um dilema. Eu achei que você soube sabe? equilibrar muito bem, assim. Você acha, Eu Vitor? achei, É Você sempre falava assim, difícil. gente, nos últimos dias eu fiquei meio longe porque eu tava vivendo muito as coisas intensas com o Antônio e não senti que era no meu coração de eu mostrar. Eu achei isso ótimo, sabe? Se deu vontade, mostra. Se não deu, também aproveita. E eu lá. acho que são fases, né? Porque talvez assim, aí ele cresce aqui um pouquinho, aí agora eu tive que colocar ele na escolinha, né? Então, o mês pra eu decidir isso foi um mês que eu não conseguia aparecer. Talvez eu tenha que trabalhar um pouco, eu preciso dar um plantão com a Tamara, comer uma bold, pra eu aprender um pouco. Porque assim, como isso me angustia, eu não conseguia aparecer, eu não conseguia falar, era uma coisa que me consumia dia e noite. Então, pra mim, tava difícil lidar com isso. Mas eu vou aprender, a sua determinação tá me inspirando.
eu não conseguia lidar com isso. Então, assim, foi um período, acho que foi um pouco de bolha, assim. Mas o pouco que eu conseguia compartilhar, é gostoso você ver que você tá ajudando, que as pessoas aprendem alguma coisa, né? Então, eu acredito muito no poder do social. E eu acho que eu vou encaixar isso melhor. Mas são fases. Eu acho que isso, às vezes, angustia a mãe que acabou de ter um neném. Ela pensa, eu vou viver isso aqui pra sempre. E passa 2, 3 meses, já muda. Aí passa 2, 3 meses, muda. E as coisas vão melhorando, vão se encaixando, né? Você vai conseguindo enxergar. Eu acho que 2 meses, pra mim, era tudo nublado. Assim, nublado, uma neblina. Sem luz no fim do túnel. Cadê a luz? Exatamente. E aí, depois, realmente vai abrindo e você vai enxergando outras possibilidades. Por exemplo, agora eu voltei pra residência, né? Que eu contei pra vocês. E aí, no dia primeiro que eu levei o Antônio pra escolinha... Você voltou como R3. Como R3, Pra pagar os 4 meses, isso. né? No primeiro dia que eu levei o Antônio pra escolinha, eu chorei. E eu me considero prática. Eu sabia que ele tinha que ir pra escola. Levantei o Daniel. Você quer que eu vá com você? Eu não. Tipo assim, preciso de apoio. Que isso? Só vou deixar ele na escola. Gente, eu deixei ele na escola. Eu não conseguia sair de lá. Eu chorei. Nossa. Eu fiquei lá na porta. Eu chorei 4 horas seguidas. Nesse nível que você falou do estacionamento. De soluçar, De soluçar. E o porteiro vinha, a faxineira vinha, todo mundo vinha. Meu marido foi lá me socorrer. Eu tava assim, eu realmente não esperava que eu fosse ficar tão mal. Não esperava. Eu achei que eu ia ficar super bem. Eu fui no batidão, arrumando a agenda, tal. De repente, baixou, assim, bateu. Eu chorei muito. Isso foi na segunda. Na terça, chorei muito, assim. Acho que as pessoas olhavam assim, o que essa pessoa... E eu não saí da porta da escola. Eu fiquei na porta da escola, sem ter absolutamente nada pra eu fazer. Não. Eu fiquei lá chorando. Aí, na terça, eu já fui, chorei um pouco, fui fazer compra. Na quinta, eu tava malhando, enquanto eu coloquei ele. Então, assim, muito rápido, a gente vai se adaptando, as coisas vão se encaixando. Nada é eterno, sabe? Eu vejo meus pais hoje, eles têm uma vida, assim, que às vezes nem parece que tem filho. Não que eles não se preocupem conosco. Mas é um outro mas, assim, é outro nível de entrega, sabe? Nem tudo é eterno, você não vai viver. Se às vezes você precisar, por um momento, renunciar um pouco, não dá pra você ler um artigo todos os dias, renuncia um pouco, dá um passo pra trás. Mas, assim, você tá aprendendo outras coisas, né, na vida. E daqui a pouco você volta pra isso. Não, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso o que você falou, Sara. Porque é isso, às vezes, bate aquele desespero de você acreditar que sua vida vai ser assim o sempre, resto da vida. E o residente também é assim. Nossa. Eu falo muito isso com o residente. Eu falo assim, gente... É a melhor coisa saber que a residência é temporária. O preceptor, saber que ele, acaba. Tem data o preceptor, ele pode fazer muita coisa com você. Mas parar o relógio, ele não pode. Verdade, ele não pode. Então, assim, eu acho que é muito nisso a maternidade também. Vão ter momentos mais difíceis, né? E outros. E você me inspira muito, porque eu, quando tive os filhos, que eles estavam pequenos, de fato, eu não tinha produção de conteúdo, não tinha nada disso. Eu não consigo imaginar. Eu naquela coisa de hormônios, emoção e peito machucado, né? Falamos a verdade, né? Laser, etc. Como que... Eu lembro que o meu dia não tinha tempo pra nada, porque era... Eu falava assim, gente, eu só tô por conta disso e eu não tenho tempo pra nada, né? Como é que eu... né? Então, eu admiro muito você conseguir fazer isso. Porque eu não sou desta época. Eu já peguei os meninos já maiorzinhos pra fazer o conteúdo. Mostrando que tudo vai passando, né? Passa. As coisas essa frase me ajuda muito. Tudo passa. O bom e o ruim. O bom e o ruim. O ruim daquela fase vai passar. E o bom daquela fase também vai passar. Vai. Então, assim, é aproveitar. É saber viver aquele momento, sabe? Minha mãe me fala uma coisa que eu gosto demais. Ela fala assim, eu olho pra trás com saudade de vocês, mas eu não tenho uma melancolia. Porque tem muita gente que olha você com o neném pequeno e me fala assim, aproveita, viu? Aproveita. Como se, assim, se sua vida fosse acabar quando a criança crescer, entendeu? Vai ficar horrível. Gente, e a minha mãe, ela nunca me ensinou isso. Ela me ensinou assim, é uma delícia o neném, é uma delícia a criança. O adolescente eu já não sei, assim, é uma delícia mesmo. Mas tem as coisas de cada fase, né? E a adulta, ela fala, eu amo você adulta, a gente conversa de igual para igual, assim, né? De amiga, super gostoso, né? A gente tem uma troca legal. Então, assim, quando você vive, eu acho, as fases de forma intensa e você vive bem aquelas fases, você tem saudade, mas você não tem uma melancolia, um remorso em relação àquilo. Eu concordo demais. Né? Hoje eu vejo... é delícia. Eu vejo nenenzinho ou eu vejo mulher grávida. Gente, eu amei ficar grávida. Eu amava a minha barriga. O povo só reclamava, dona as costas, sei que. E eu amava a minha barriga. Eu me sentia linda com aquela barriga. Então, assim, eu amava. Doía, as costas doía. Gente, mas a beleza era tão grande da barriga. Eu achava mexendo e tal. E aí...
Mas quando eu olho hoje o nenenzinho, eu olho, que gracinha e tal. Mas você queria voltar? Não, hoje eles estão numa fase ótima. Eles são meus companheiros, eles dão pitaco, eles conversam, eles falam tem um mesmo. pensamento, Tem um pensamento, né? Muito eles bonitinho. discutem. Outro dia, o Davi virou pra mim, eles estavam de férias na casa da minha mãe, eu aproveitei pra dar uma reformada no quarto, assim, troquei algumas coisas, assim, papel de parede e tal. E ele chegou pra mim e falou que ele não gostou. Eu não gostei. Eu não acho que você caprichou. Aí eu, nossa, fiz o que eu podia, né? Fiz o que eu podia, mas eu não gostei. E aí ele virou pra mim e falou assim, mamãe, as pessoas têm um gosto diferente. Ele falou isso pra mim. E aquilo pra mim foi tão forte, porque eu falei assim, o meu filho que tá aqui comigo, que a gente... Ele tem a opinião dele, que às vezes você vai discordar e tudo, mas é uma outra ele, pessoa. né? Uma personalidade. Você começa a ver, gente... É uma outra pessoa mesmo, porque quando é nenenzinho, às vezes você fica muito assim, é você e tal. Não, ele é uma outra pessoa, com a personalidade dele, com as coisas dele. Ele olha e fala, eu não gostei desse quarto. E eu falei assim, mas por que você não gostou? Ele falou assim, porque as pessoas podem gostar de coisas diferentes. Eu falei, podem, você tem toda a razão. A gente pode gostar de coisas diferentes mesmo, e tá tudo bem gostar de coisas diferentes. Então, essa fase, hoje em dia, ela é muito gostosa, porque eu tô conhecendo meu filho. Você convive com ele todo dia você conhece ele, porque você tá conhecendo a personalidade, quem que ele tá formando. Você vai ali, eu sinto que a gente vai direcionando, mas que ele é ele. É ele. E a personalidade, né? Você vai ter fofo. outros aí que você quer ter. Eles são completamente diferentes, a personalidade, assim. Então, é muito interessante você ver, assim, filhos da mesma mãe, nas mesmas condições ali, mas são pessoas... Eu também não fico melancólica. Eu olho foto e falo, nossa, que delícia, que cheirinho de neném é tão gostoso e tal. Mas eu tô assim, eu tô tão feliz nessa fase, né? Que é o que você falou. O que você falou foi perfeito. Se você viver intensamente aquela sua fase, você vai sentir que foi assim, cumpriu aquela fase. Sim. Eu cumpri aquela fase. Então, talvez você tenha saudade da residência, do Mater Dei e tal. Não, residência não. Peraí, aí Eu tenho saudade do Mater Dei. Do nível aí de foi aprendizado. demais, né? Da residência foi demais. Tudo tem limite, né? Nossa, mas se fosse Brincando. pra voltar a ser R1... Tá vendo? Nossa Ou Senhora, não seja, dá. foi importante. Você tem saudade, às vezes, das sensações que você teve ali, dos cafés que a gente tomava e tudo. Mas se chamar, você quer voltar? É a mesma coisa, se falar assim, olha, você tem a oportunidade vivido, de né? voltar com os meninos pequeninos. Eu acho que tá vivido. Foi bem vivido. Não tem que voltar. Vamos só pra frente. Né? Tem uma coisa, eu era uma criança muito preocupada, muito preocupada. Não, mentira, não história é consigo muito imaginar boa. você preocupado. Não, eu não vou contar do carrinho, não. A Tamara Agora acha vai que eu vou contar. contar. É porque, não, rapidamente, então, essa história aí que a Tamara tá pensando que eu vou contar, é porque eu era uma criança muito preocupada, inclusive com finanças, sabe? Da casa. Eu queria saber se tava dando tudo certo lá em casa, se meus pais estavam Fez o apertados ou imposto não. de renda, pai? Tá no Falta prazo. só um mês. E aí, o que acontece? Meu avô tinha o hábito de levar-nos pro supermercado e ele dava aquele carrinho pequenininho. Lembra que tinha no Sim. Carrefour? Ele dava um pra mim e pro meu irmão. E meu irmão sempre foi completamente desligado. E eu era super preocupado. Eu achava que meus pais estavam passando aperto e tudo. O que eu fazia? Meu avô dava um dinheiro pra mim e pro meu irmão. E falava assim, ó, pode comprar o que vocês quiserem. Aí eu ia no supermercado, no meu carrinho tinha arroz, feijão, macarrão, miojo, todas essas coisas. E no carrinho do meu irmão só tinha besteira. bala, Chocolate. traquinas, picolé. E eu ficava bravo com meu irmão. Eu falava, Samuel, como assim você tá levando E o sustento? bala? Véi, não. Você E a cesta básica? você come bala no almoço? Não, tem que ajudar o papai e a mamãe. Eu sempre falava isso. Essa é a história que a Tamara achou que eu ia contar. Mas não é essa que eu queria contar. Dentro disso, eu sempre fui uma criança preocupada e angustiada. E aí, tipo, com 7, 8 anos, eu ficava assim, nossa, deve ser muito triste envelhecer, né? Eu queria tanto ficar com 7, 8 anos pro resto da minha vida, eu queria tanto que meu pai e minha mãe tivessem essa idade pro resto da minha vida. Será que eles sentem isso também? Será que eles não queriam ser criança, tipo, ter 7, 8 anos pro resto da vida? E aí eu criei o hábito de sempre perguntar aos meus pais isso. Papai, se você pudesse escolher uma idade pra ficar pro resto da vida, qual seria a idade? E fazia isso ano após ano. E pra minha surpresa, a resposta do meu pai foi sempre a mesma e é a mesma até hoje. Ele falava, filho, a idade que eu queria ter pro resto da vida é a idade que eu tô hoje. Eu não queria voltar.
Eu não queria voltar. Aí, quando você me perguntou lá atrás, com 7 anos, eu adorava e eu achava que aquela era a melhor fase da minha vida. Era uma delícia você com 7 anos. Eu me achava forte, legal. Mas hoje, eu também me sinto extremamente feliz e se pudesse, eu congelaria essa fase pro resto da minha vida. E se eu continuar perguntando pra ele daqui 5, 10, 15 anos, vai ser a mesma coisa. Então, é muito igual isso que vocês estão falando. E aí, eu me fazia a mesma pergunta também. Nossa, será que se eu pudesse congelar, qual idade seria? E foi sempre a mesma idade e é sempre até hoje. Eu achava que quando passasse dos 18, eu ia falar assim, não, eu quero ficar com 18, mas não, a vida realmente são fases, a gente tem que curtir cada uma e imagino que seja assim com o bebê também, né? E pra viver, minha mãe agora que é avó, ela tá boba, assim, né? E ela fala muito isso, que graças a Deus ela está envelhecendo, porque ela pode ver. Quantas pessoas não vão poder ver? Então, assim, envelhecer também é um privilégio, né? Você tá podendo viver outras fases. Sim. Ai, gente. Eu acho que é viver, né, intensamente. Eu acho que, assim, o que a gente tem é o hoje mesmo, né? Então, assim, viver do passado ou ficar só pensando no futuro, a gente tem que, obviamente, né, Vitor, economizar dinheiro. Reserva de emergência. Reserva de emergência. Ai, meu Deus do céu, a gente deveria, talvez. Mas, enfim, o que a gente tem é o presente. Eu acho que, assim, é um presente que tem o esse nome, né, é um presente todo dia mesmo, né? E eu acho que encaixar isso dentro da maternidade, dentro da profissão, dentro da vida, mesmo em momentos ruins, né? Momentos do Covid, eu falo assim, gente, aquilo precisava ter acontecido comigo, assim, foi um momento, mas precisava, me fez, me deu tanta força, me trouxe tantas outras coisas, né? Então, eu acho que é viver o que tem hoje mesmo, que não voltaria também, não, a idade dos meninos. Até o R1, eu acho que, sério, eu falei brincando, mas na época, eu adorava viver aquela idade que eu tinha, aquela disposição que eu tinha, aquela correria, sabe? Aquilo até 2 anos atrás, do jeito que você tá falando da apresentação. 20 anos de formado agora. Depois que eu envelheci, oh, meu Deus. Mas porque era tão diferente, sabe? Você quase R1 ainda, amiga. Mas, calma, uma última coisa. Eu tô vivendo lá em casa um processo hoje, eu tô lembrando, que é o de sair de casa, né? Em pouco tempo eu vou me casar, vou sair da minha casa. E meus pais estão assim, tristes com isso. Eles estão... Meu pai, se começa a falar... Ele começa a falar de casamento e tal, olhar a casa, ele começa a chorar mesmo, ele sai de perto e começa a chorar. Aí, eu tô vivendo esse processo com eles e eu sempre tenho que conversar e tudo, e minha mãe sempre fica assim, ai, não casa não, espera um pouco, por que você espera, não precisa e tal. O meu pai, não, Vitor, mas vai ser tão ruim sem você aqui, tem o Sam, mas acho que o Sam vai acabar indo pra São Paulo, vai ficar eu e sua mãe. Nossa, por que você não espera? Seu irmão assim ao vivo, jura? Ele é o irmão mais novo, eu sou o primogênito. Aí eu tenho que trabalhar isso, e aí eu consegui, na semana passada, falar uma coisa que foi um gatilho grande para eles virarem a chavinha. Eu falei, foi o que a Sara falou. Eu falei assim, gente, de verdade, vamos colocar os pés no chão aqui. Vai ser incrível eu sair de casa, vai ser incrível eu casar, vai ser incrível eu ter filhos. Vocês vão poder viver a fase de ir na minha casa, de ir visitar meus filhos, de cuidar dos meus filhos também. Vocês não querem viver isso, não? Pensa aí. Vocês querem que eu fique pro resto da vida aqui? Debaixo das asas de vocês. Vocês não querem viver essas outras fases da vida, não? Vocês estão envelhecendo também. Aí eles pararam assim. É verdade. A gente quer. É verdade, a gente quer. Não, então vamos começar a planejar? Vamos lá, vamos começar. Então eles viraram a chavinha mesmo, sabe? Pra viver outras fases. E eu acho que a vida é isso, né? Que a mudança, ela gera desconforto, gera angústia, gera dor, né? Isso tudo. A maternidade, muita mudança. A residência, muita mudança. O casamento, a separação, no meu caso, né? Não vai ser pra ninguém aqui. Mas gera muita angústia, Mas essa angústia que vem, sem ela, você não anda. A angústia às vezes é ruim de sentir, né? Eu faço terapia, tudo, aqueles negócios assim. Fala assim, a angústia é um sentimento ruim de sentir. Mas, por outro lado, sem ela, você fica parado. Então, a angústia, ela vem, de alguma forma, te mostrar que aquilo ali
precisa de um ajuste, né? Então, aí, claro, vem a angústia de você sair de casa, de perder, né, o filho. E aí, quando vem... Não, peraí, eu vou ganhar tantas outras coisas que você elabora aquilo dali em cima das coisas boas que estão por vir, né? Muito bom. E uma das melhores coisas quando eu passei por essa fase de sair de casa foi sentir que eu tava devolvendo pra minha mãe muitas coisas, sabe? Que virou a chave um pouquinho. Porque quando eu mudei e saí de casa, eu fui pra um bairro mais afastado, que minha irmã também foi. E minha mãe ia também. A gente queria que ela mudasse pro mesmo bairro que a gente. E aí eu fiquei assim um bom tempo, eu tirei alguns meses da minha vida para ajudar ela a escolher um apartamento, para realmente ser a pessoa que seria assim o chefe ali da negociação dela. E foi uma coisa tão gostosa para mim de fazer. Eu gostei tanto de servir ela dessa forma. Cuidar dela. E quando a gente sai para almoçar ou sai para tomar um café e eu pago a conta, eu me sinto tão bem. E ela, tipo, sabe? É uma coisa simples, mas é muito bom a gente sentir que tá devolvendo um pouco, sabe, para nossa mãe. Então isso é uma coisa que tem me enchido, assim, tem me preenchido muito. Todas as oportunidades que eu tenho de assim, fazer qualquer coisa para que minha mãe sinta que eu tô cuidando dela agora, eu faço. Então, assim, sério. Isso é muito precioso. A gente vai cada vez mais invertendo a ordem do cuidado, né? E depois que você vira mãe, aí que você valoriza ainda mais a sua mãe. Nossa. Eu já tenho uma relação muito boa com a minha mãe. A gente tem uma relação muito boa, sempre foi. A mãe da mãe é surreal. Depois que eu virei mãe, gente, a nossa cumplicidade, de eu entender, eu falar, mãe, como é que você tinha 4 filhos naquela época, como é que você faz? Tipo assim, o valor que você dá para aquela mulher, né, de você falar assim, o que eu tô sentindo hoje, ela sentiu em condições diferentes e tal, Exatamente. e ela nunca te contou enquanto filho, mas quando você é mãe e você começa, ela te conta e você fala assim, gente, a gente é mulher igual, porque antes era aquela relação assim de mãe, ela é sua mãe. Depois você fala assim, gente, a gente é mãe e a gente... É quase que você conseguisse estar na mesma sintonia dela. É um negócio mágico, porque antes era sempre quase que a hierarquia da mãe. E quando você olha e fala assim, não, ela é... Você respeita tão mais, que é uma coisa assim... É surreal. Já era uma relação muito boa. Hoje em dia, a minha relação com a minha mãe, eu falo assim, gente, meu Deus do céu, que mulher é essa? Imagina tudo que ela fez por você e que ficou em silêncio, porque é um amor oculto, é um trabalho oculto, em silêncio. É verdade. Você imagina o tanto de coisa que ela passou, que às vezes você tá vivendo com seu filho, que sua mãe passou por você. Isso que você citou da sua mãe querer acordar mais cedo e tudo, né? Isso deve ser assim... Né? Um pedacinho de tudo que ela viveu por vocês. Então, você começa a imaginar, minha mãe viveu isso, minha mãe viveu isso. É surreal, a mãe da mãe. E a sua mãe não deixa de olhar pra você. Isso é muito lindo, assim. No momento... Eu sou mãe há muito pouco tempo, né? Mas no momento que o meu filho nasceu e todo mundo olhava pro meu filho, a minha mãe olhava pra mim. A minha mãe olhava pra mim. Todo mundo querendo saber do neném. E a minha mãe também queria saber do neném. Todo mundo, né? E a minha mãe olhava pra mim. Quais que são as minhas necessidades? Ela não deixou de ser a minha mãe. Então, assim, você valoriza muito. É muito lindo. Gente, Feliz Dia das Mães, mãe. Feliz Dia das Mães mesmo. Feliz Dia das Mães, Vou chorar porque aqui. é muito lindo. Nossa. Não, se pudesse, a gente ficava aqui mais 2 horas. Já tem quase 2 horas de Já episódio. tem quase 2 horas. Acho que vai ter Muito sido um dos bom. nossos episódios mais longos. Mais Mas a gente não podia longos. parar, até porque esse assunto nunca apareceu aqui. Nunca E esse é apareceu. o nosso compromisso, é trazer coisas da medicina que você não vê em qualquer lugar. E Inéditas. aqui você não vai ver mesmo. Não vai. Eu duvido. Sinceramente, se alguém achar um podcast que fala de medicina e maternidade igual o nosso, me manda. Me manda. Mas assim, pra encerrar, assim, eu quero dar os parabéns pra vocês duas, de verdade mesmo. Só aumentou minha admiração por vocês. Imagino o quanto não seja fácil, o quanto é um desafio, como vocês mesmos expuseram aqui. Então, parabéns pelo dia de vocês, adiantado, né, que a gente tá gravando antes. Desejo todo sucesso do mundo na carreira, na maternidade. Desejo muita saúde pro filho de vocês, que Deus continue abençoando. E só parabenizar, eu nunca vou saber o que é ser mãe, mas pela minha mãe, por tudo que vocês contam, eu tô conseguindo experimentar um pouco aqui. Então, parabéns, só parabéns mesmo. E por isso que eu fiquei mais calado nesse episódio. Ficou mais balanceado, mas eu acho que tudo bem. Acho que vocês terem no seu lugar foi ótimo. Então, de admiração mesmo. E ouvir vocês. Parabéns mesmo. Mais pra frente vai ser já trocado de lugar. Exatamente. Eu ia Isso, falar isso. nada, Vem, não. vem. Tá bom, Felipe? Sem pressão.
Mas muito obrigada, viu? Muito obrigada, adorei. E assim, admiro muito vocês dois. E não tem jeito, eu sei que você não vai ter a sensação, o sentimento de mãe, mas você é o pai e mãe. Porque assim, é diferente. Sim. A gente consegue ver, você ainda não tem o filho, mas você vai ser o pai que é mãe. Tem o pai que é mãe, e a gente consegue reconhecer. Eu sou muito observadora. O Felipe vai ser total esse pai que é mãe. Certeza, eu já vi ele com a filhada. Eu também acho que ele vai ser. É um surto. É. É um surto. Ele fica retardado. Ele só tem foto das afilhadas dele no celular. É. Bonitinho. Então, assim, é o pai e mãe. Então, vai ter sim, você vai ter. E o parceiro, né? Dá pra ver o parceiro que o Felipe, vocês Sim. são. Porque é o que você falou, né? A gente tem hora na maternidade que a gente quer que olhe pra gente, né? Então, acho que você vai saber, sim. E você em breve também. E não se preocupem, como vocês já são excelentes em tudo que vocês fazem, isso vai ser mais uma coisa. Não tô dizendo que vai ser habitual, mas vai ser mais uma coisa que vocês vão tirar de letra, assim. Porque, na verdade, quanto mais a gente faz, mais a gente faz. Quanto mais excelente a gente é, mais excelente a gente é. A gente não anda pra trás, não é pra frente. Muito bom. E eu quero que vocês falem os arrobas de vocês também. Sara tá dando aula de conteúdo no Instagram dela mais recentemente. A Regina todo mundo já conhece. Então, conta um pouquinho aí, Regina, depois a Sara. Não, só um PS, que eu olhei seu Instagram, eu estava com quase 100 mil seguidores. Eu falei, uau, gente. Começou com 200. 200 seguidores. 200 seguidores, você lembra? Demais. 200 seguidores. E é muito legal, você é igual, insistente, raçuda, entendeu? É dessa forma que funciona. Naquele dia que você fala assim, não, aí que você vai mesmo. Que é o que você fala muito isso, que no pior dia é o que mais vai contar e vai valer a pena. Exatamente. Porque no dia bom, que todo mundo tá bem-humorado, é muito fácil. O que diferencia é o que você faz no Nos dia dias que você difíceis, que você não quer, que você tá com preguiça, que você tá com dor, que você tá, né? Esse que vai diferenciar. Porque no dia bom é fácil para todo mundo, né? O que Com diferencia é o que a gente dá conta de fazer. Então, o meu arroba é Regina R. Vasconcelos, tem um R no meio. Então, Regina R. Vasconcelos. E muito obrigada de novo. Foi muito bom estar com vocês. A gente que agradece. E o meu é Sara, com H no final, Ribe Lopes. Foi um prazer, gente. Sou fã e foi muito maravilhoso. Falei que não ia chorar, mas terminei chorando. Porque é um tema... Não, fiquei muito feliz com a ideia do tema. E vocês trazerem isso, parabéns. Muito bom. E pode parecer que é um podcast de maternidade, mas a gente ainda, o tempo todo, falou aqui sobre excelência na medicina. Porque, Claro. na verdade, é nisso que a gente acredita, sobre excelência como pessoa. Como pessoa. E isso está muito longe de ser só na medicina. Antes de encerrar, posso falar hashtag? Nossa, eu não pensei na Qual hashtag. vai ser a hashtag eu do pensei, eu tô episódio? desde o começo do episódio querendo falar essa hashtag. Ai, meu Deus do céu. Checa o ambu. Checa o ambu. Checa o ambu. Checa o amor. Esse é Antes de parir, por favor, checa Gente, o ambu. essa foi muito Se boa. possível, Eu for. gostei muito dessa história. Eu também. Muito. Confere as drogas. também. Confere as drogas. Então, se você ficou até o final com a gente hoje, hashtag checa o ambu. Com essa, então, a gente encerra mais um episódio do Madbox Cast. Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.